Boa noite, amigos do Facilitando Acupuntura. Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui anunciando uma live que vai ser linda. Nós vamos falar sobre taoísmo e medicina tradicional chinesa, junto com o professor Terry, que já está aqui e já eu vou apresentar ele para vocês. E é uma live para que vocês possam entender um pouco do que é o taoísmo, porque é importante quem estuda medicina tradicional chinesa saber um pouco sobre o que é o taoísmo. E antes de colocar o meu amigo aqui nessa live, eu quero dizer para vocês que quem não conhece o Terry precisa conhecer, porque ele é o autor dos textos mais lindos que esse Instagram já viu. Então vou colocar ele aqui, vou chamar ele aqui para nossa live. Deixa eu pegar ele aqui. E como é que eu faço? Não, legal porque assim, eu vou chamar, mas como eu não sei, entendeu? Vamos lá, vamos chamar o meu amigo Terry. Tô te chamando já já, hein, Terry? Tô... Esse assunto mais lindo do planeta Terra. E Boa noite, ajudando. Fê. Boa noite, amigo! Tudo Boa bem com noite, você tá você? bem? Eu tô bem, e Bem, você? graças a Deus, muito bem. Prazer em estar aqui, viu? Prazer em falar com Nossa, você. que honra ter você aqui. Assim, eu vou Aonde? te A honra é contar, minha. mas deixa eu empurrar aqui para poder aparecer um pouco mais de mim. Acho que tá bom, né? Tá dando para me enxergar Tá aí, né? ótimo, perfeitamente. Então tá bom. Sempre bom. É, gente, sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando aí. Eu vou contar um pouco da história de como eu te conheci, Terry, e daí Legal. do trabalho pra gente, né? Para quem não me conhece, para quem está vindo do perfil do professor, eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista há mais de 20 anos, e de uns anos para cá eu venho tentando propagar nessa internet um pouco de medicina chinesa clássica. E a medicina chinesa clássica, ela tem o pezinho dela lá no taoísmo. Então, quem quiser estudar a medicina chinesa clássica mesmo, vai ter que ler alguns textos aí que são mais filosóficos, né? Vamos dizer assim. Eu não vou ficar dando spoiler, porque quem entende desse negócio é esse homem que está aqui. E eu não quero, eu quero ficar aqui babando das coisas que você vai falar. Essa é a verdade. E aí, Vamos uma contribuir juntos. paciente minha falou assim: Fernanda, já que você gosta tanto de clássicos, você precisa conhecer o Terry. Aí eu entrei no seu perfil. E aí minha vida mudou, porque assim, eu sou viciada nos seus textos. Quem não segue ele, gente, sigam, porque os textos dele são lindos e tem vários Agradeço, Fê. textos seus que eu termino de ler chorando, assim, falo, cara, é de uma profundidade, é de uma clareza de pensamento, assim, que eu acho que poucas pessoas na minha vida eu vi escrever como você escreve. Então, seja Agradeço. bem-vindo, meus parabéns pelo seu trabalho e eu vou pedir para você se apresentar para a galera, para a gente começar o Claro, nosso papo aqui. claro. Primeira coisa, né? Te agradecer por tanto elogio assim e carinho. Isso é sempre bom. Então, agradeço mesmo de coração. O que eu escrevo ali é basicamente o que eu sinto. Então, é simplesmente o que eu pratico no meu dia a dia, o que está ali nos meus textos. Nem melhor nem pior do que ninguém, né? Quem dera de poder se comparar a alguém. Mas o seu trabalho é impressionante também. Uma coisa tem que te Obrigada, elogiar. meu Já te amigo. acompanho há muitos anos mesmo. Vejo muita coisa sua no YouTube. É um carinho que você tem pelas pessoas, uma forma solista de apresentar a acupuntura, de apresentar a medicina chinesa de uma forma muito integrativa. E isso hoje em dia está faltando muito. É o que eu mais fico chateado de ver hoje em dia, é a quantidade de oferta por barganha, de curtida em relação ao que é a medicina chinesa, o que é a espiritualidade. E você coloca isso de uma maneira muito solista, de uma maneira muito alegre, muito feliz com as pessoas. É uma das poucas pessoas que eu sigo falando de medicina chinesa, que virou um comércio ridículo, e você coloca as coisas Absurdo. muito bem pontuadas. Gostei Mas muito dos muito vídeos que você fez obrigada. agora recentemente, colocando aquelas coisas que o pessoal fala de medicina chinesa que é um absurdo, e você vai lá e fala, não, o fundamento é esse, tá aqui, ó. Eu sei de onde está tirando. Então isso é a parte mais difícil que a gente encontra hoje, que é a parte tácita de quem realmente faz isso. Não é só aquele Sim. cursinho online que a pessoa terminou no final de semana e sai falando com a boca cheia de algo que tem mais de 5.000 anos, né? Não sabe nem de onde veio, né? É o famoso o livreto dos protocolos, né? Isso aí Exato, deveria ser exato. proibido, né, em medicina Com chinesa. certeza, com certeza. Então, eu fico muito feliz de ter pessoas igual a você que consegue trazer isso para as pessoas de uma forma correta, que é o que está acabando hoje em dia, né? Então, pelo menos isso, né? O pessoal do Oriente acabou encarnando aqui na parte do Ocidente para manter esse negócio vivo, que é Ufa. da onde veio, né? Tá quase acabando. Bom, me apresentando, meu nome é Terry mesmo, né? Na verdade, Terry, que é um nome fora do Brasil, mas eu nasci aqui no Brasil. Então, é só o nome que é importado mesmo. Eu falo, né? Meu pai gostava de rock progressivo, catou um rock
estrangeiro lá que chamava Terry Winter e acabou pegando o nome e trazendo para cá. Então, muita gente que às vezes vem conversar comigo fala, não, mas dá um CE do mundo. Eu falo, não, é daqui do Brasil mesmo. É aqui, é só um nome que é Eu ia importado, te mas a perguntar carcaça é isso. brasileira. Inclusive, quando eu vi o teu perfil, eu falei, cara, será que é Terry ou Terry? Porque aparentemente é Terry, né? Sim, Mas, sim. Não, e ainda nasce com essa cara branquela esquisita aqui. Aí complica. De olho azul, então o pessoal entende que é americano, mas não é. É só o nome que é coincidência, nasci aqui no Brasil mesmo. Eu estudo a parte oriental, acho que desde sempre, não por interferência de família. É aquela coisa igual você, né? Vem já de outras épocas ali, carregando, já nasce com o negócio na veia. Então, desde criança eu mexo com isso, trabalho com a parte espiritual. Eu sou empresário, na verdade, né? Trabalho há mais de 20 anos em área empresarial, trabalhei na área de controladoria, planejamento estratégico, empresas, basicamente isso, né? uhum, Para a gente poder sobreviver. Mas gosto e sempre me interessei pela parte de práticas orientais de forma geral, né? Sabe aquela criança que quando assiste um filme chinês chora sem entender o que está chorando? Não é. sei se era assim com você, mas você vê um negócio que você tá lá e fala, pô, meio que eu conheço ali dentro, né? Então eu sempre fui buscar a parte oriental e acabei, querendo ou não, por coincidência, me tornando sacerdote de algumas linhagens. Então aprendi muito a parte budista, foi a primeira parte que eu estudei ali. Depois fui estudar Kriya Yoga, da linhagem do Paramahansa Yogananda, de outros mestres ali da linha de Yoga. Fui iniciado em várias traduções, mas me apaixonei pelo taoísmo, não teve jeito. Então, assim, tem uma coisa que a gente fala aqui, independente da parte religiosa, alquímica, xamânica, é uma coisa que te pega muito forte. E E que quando a eu gente conheci adora todos esses assuntos, né? Não tem problema nenhum. todos, hermetismo, cabala, espiritualidade, não interessa o nome, o rótulo ou o título. A questão é o que a gente Exatamente. faz com isso e como isso agrega para a nossa vida para ajudar as pessoas também. Então, todo conhecimento é válido, cada geração teve o seu. A única coisa que eu fui entender isso depois de 20 anos, na verdade 25 anos praticando isso, né? Estou com 44 anos, pratico isso desde os 19 mais ativamente, mas desde criança tenho contato. Então, depois aconteceram algumas situações na minha vida, eu fui buscar dentro do taoísmo algumas respostas, porque eu tinha visto muito a parte magística, a parte de ocultismo, de hermetismo, mas não tinham fórmulas, não tinha como se fazer isso no corpo. Então a gente ter a teoria e não conseguir realizar é igual você estudar acupuntura pela internet e achar que sabe pôr agulha em alguém, você nunca tem encostado em ninguém. Não funciona, você tem que realizar no corpo. Então eu fui buscar métodos, mestres, professores, me tornei professor de Tai Chi, de Qigong, de Neidan ao longo do tempo e hoje tenho aí alguns alunos que me acompanham há alguns anos que eu ensino arte interna, que é basicamente Neidan. Neidan dentro do taoísmo é da onde vem, inclusive, a própria da acupuntura, né? Uhum, A própria MTC ela vem do taoísmo antigo. Só que antigamente o taoísmo não era considerado uma religião, era considerado uma arte xamânica, né? Eram uhum, alquimistas, mestres, pessoas que viviam na natureza, observavam a natureza. Muitos eram médiums, que na época não era interpretado, não existia a palavra médium na época, né? Que vem do latim, intermediário de alguma coisa. Médium é só intermediário. E hoje em dia tem uhum. um fanatismo nisso absurdo. Então, na época, tinham muitos mestres taoístas que eram médiums, que conseguiam acessar outras dimensões, outros mestres desencarnados que passavam informações para eles. Então, dali foi começando a desenvolver toda a parte do sistema interno do taoísmo, que é da onde surge tudo isso. Dali vem a medicina chinesa, que é da onde o pessoal fala assim, ó, beleza, a gente consegue fazer isso dentro do corpo, alquimia interna, Neidan. Como é que a gente vai aplicar isso para as pessoas? O Aidan, aplicação externa de estudo dentro do taoísmo. Não, vamos desenvolver um método. Se a gente enxerga os meridianos, que é um monte de rio de Ti, a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue ajudar as pessoas através disso. Foi da onde começou a surgir a coisa toda. Então, quando eu peguei esse negócio, pô, dá para trabalhar interno, dá para trabalhar externo, e equilibrar os dois, vamos tentar fazer, né? Eu fiquei muitos anos praticando, virei professor e estou aqui, tentando, né? Ajudar um pouquinho as pessoas e também na área terapêutica, com medicina chinesa, com massagem, com essas coisas todas. Maravilhoso. Então, assim, é o que eu falo, gente. Quem não segue o professor, por favor, siga, porque é muito maravilhoso. E já que você já deu uma pitadinha, né, do gosto do taoísmo, eu vou pedir para você falar um pouquinho para as pessoas o que é taoísmo, porque é muito interessante. Porque eu dei aula numa escola em Brasília há 15 anos atrás ou mais. Eu também tô com 44, tá, amigo? Tamo junto. Nascemos Legal, tamo aí. junto. Só que eu já 81. viro 45 mês que vem, né? Não, não Tá queria, não, mas ótimo, tá ótimo. né? Por que Não não, queria não, Fer? mas não tem jeito, né, amigo? Só tem um jeito, né? Não, Que é isso é seguir em ótimo, é frente. perfeito, é perfeito. É, e lá era muito engraçado porque tinha um ambulatório nessa escola e várias vezes as pessoas me chamavam, pessoas querendo fazer acupuntura, a grande maioria com dor, né? Porque as pessoas. A acupuntura ela ainda é famosa no nosso país por conta de melhorar dores, né? Mal Sim, sabem as pessoas o quanto é muito mais amplo que isso. Mas chegavam algumas pessoas nessa escola e queriam fazer acupuntura porque sentiam dores, mas elas confundiam com religião. sim, E infelizmente ainda tem pessoas
que falam que a religião não permite que se faça acupuntura, né? E por que que eu acho que isso acontece? Porque as pessoas elas falam, não, porque esse negócio de acupuntura aí tem base num tal de um negócio que chama taoísmo, e esse tal de negócio que chama taoísmo é uma religião. Então eu queria que você explicasse para quem está aqui junto com a gente. é, eu sei que se deixar a gente vai até as 3 da manhã conversando, Com mas da certeza. forma mais básica que você puder, Claro. o que é o taoísmo, né? Para quem Bom, está de aqui com a forma gente. geral, o taoísmo ele surge a partir da palavra Tao. Tao só significa caminho, nada além. Então, quando foi criado a religião taoísta, ela foi baseada no xamanismo antigo. É que o pessoal entende como xamã a um índio. Então, hoje em dia a palavra xamã virou uma coisa muito indígena e está errado. Da onde vem a palavra isso? Da questão antiga, eram pessoas que viviam na natureza, observavam a natureza e conseguiam compreender. Tipo assim, eles viam que um bicho comia uma frutinha. Se era um mamífero, um passarinho, eles sabiam que a probabilidade deles comerem e não morrerem era alta. Então, era Uhum, basicamente eles entenderem como funcionava a natureza, eles entenderem como funcionava o corpo. Era a forma do taoísmo antigo, era seguir o Tao. O Tao é só caminho. Então nunca foi uma religião. A religião taoísta ela se deriva da observação. Então o que acontecia? Tanto o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, os ismos de forma geral, né, as religiões de forma geral, teoricamente vem do religare, que é do latim. Então, teoricamente não, vem do religare do latim, é você unificar alguma coisa que está desconectada. Que é a mesma coisa no sentido de yoga, né? Conectar uhum, alguma coisa, religar alguma coisa. É o religare, religião. Então não tem o que religar, porque a gente não está desconectado do tal. Então lá atrás não existia religião de uma forma em que a gente está desconectado de nada. A gente observava o céu e a terra. Por exemplo, a lua influencia na terra por causa das marés. Você sabe que você vai comer mais ou menos. Então as observações da natureza antigamente era a base fundamental de onde surgiu o taoísmo. O que aconteceu na época, independente de quem acredita ou não, né? Teve uma época na Terra que sofreu muito cataclismas, e os mestres que estavam em regiões específicas do planeta, eles sabiam que ia acontecer aquele cataclisma, eles se difundiram ao longo do mundo, vamos dizer assim. E uhum. levaram um conhecimento alquímico, xamânico, para espalhar no mundo. Conforme eles foram espalhando esse conhecimento, que é o que o pessoal entende hoje como alquimia interna, ou magia, o Neidan, o Aidan, essa coisa toda, eles começaram a se reunir em grupos. Então, por exemplo, quando Siddhartha Gautama, que foi o Buda, estava encarnado, quando Lao Tse estava encarnado, não tinha religião no meio disso. Eles passavam um conhecimento explícito. Não era lá, era tácito. Você sentava lá, aprendia, praticava e executava. Ponto. Uhum. Executou, está no teu corpo, você não precisa de ninguém para isso. Conforme os mestres foram morrendo e a Terra entrou numa era de degeneração, né, que Buda explicava como a perda do Dharma, Lao Tse também explicou assim, que o Dharma estava se degenerando, então, ficou muito mais difícil de transmitir o conhecimento, ainda mais na internet na época, né? Você tinha que procurar a pessoa ali, caminhar muito de cavalo, a pé, Não alguma coisa, tinha para achar alguém para YouTube, te ensinar. Não tinha não tinha YouTube, não tinha nada. nem um pager para mandar uma Não, no máximo era uma mensagem. escritura, um pergaminho oculto na família de alguém, aquela coisa muito mística, né? Uhum, Então o pessoal se difundiu e criou as famílias. Então no começo não existia religião, eram tribos, famílias, que é o que tem na África até hoje em dia, né? Que são nações. Aqui no Brasil o pessoal chama de candomblé. Na África é nação. Então cada nação é como se a gente tivesse família de Ticum aqui no Brasil, ou na China, em algum lugar. Cada família criou o seu sistema. A partir do momento que criaram um sistema, aqueles que eram mais enraizados, os discípulos daquele mestre que estava ali que tinha realizado, criaram as religiões. Então, as religiões foram criadas a partir de discípulos que queriam seguir o ensinamento de um mestre para se encontrar na casa de alguém. É igual, se for na tua casa, você vier na minha, a gente encontrar com um grupo de pessoas ali que querem praticar, se a gente todo dia for lá e sentar ali e criar um nome para isso, vira uma religião. sim. Teoricamente, todo mundo está sentado no mesmo lugar para aprender e praticar algo que foi passado por alguém. Então, a religião E o taoísta foi engraçado é criada porque daí. o taoísmo, quando você lê a filosofia, né, taoísta, você vê que você pode ser uma pessoa que segue a filosofia taoísta e você pode ser católico. Você pode ser Qualquer coisa. taoísta e pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra Qualquer religião. coisa. Porque ela não vai. Não existe, né? Como não é uma religião, não existe uma prática dogmática, né? É isso que as pessoas Sim, precisam perfeito. entender. Não existe dogma, então você pode seguir os preceitos. Inclusive, o taoísmo ele tem dentro dele alguns objetivos, vamos dizer assim, né? A gente fala que. Explica pra gente, né? Que tem o Wu Wei, não sei o que. Quais são as. Sim, O que inclui o taoísmo? O que sim. é ser um taoísta, né? Quais É, são as assim, a práticas? gente tem que entender primeiro isso que você falou que é importante. Não é uma Uhum. religião, mas você pode trabalhar de forma religiosa. Eu Sim. tenho amigos meus que são monges, eu fiz prática para monge também durante muitos anos. Então, eu tenho amigos meus que são monges,
que são religiosos. Então, eles seguem todo um preceito das divindades, das deidades, você vai nos templos. É lindo, é maravilhoso. Já fui, frequentei durante muitos anos. É uma coisa muito linda. Mas é a mesma coisa, é uma religião. E tem o método que não é religioso. Então, você pode desenvolver na sua casa, que é o que eu ensino para os alunos, praticando na sua casa. Assim como a gente tem na yoga, né? Tem métodos que são religiosos, do hinduísmo, que você tem que frequentar templos, e tem métodos de yoga que você faz numa escola de yoga. Não tem problema nenhum. Uhum. É a yoga e yoga. Então, a técnica, a forma em si mesma, depende de quem ensina. Então, quando a gente fala de Wu-Wei, de proteção, de basicamente sentido de vazio, é o que a gente busca no taoísmo. Então, quando a gente fala de taoísmo, vamos considerar tanto a parte religiosa, de quem pratica a parte religiosa, como de quem não pratica a parte religiosa, independente do que você acredita. Tem muito aluno meu que é ateísta. É a hora que o sistema nervoso abre e começa o canal a abrir no corpo, começa a entender que não tem nada a ver com acreditar em alguma coisa, tem a ver com sentir. Então, o Isso é muito taoísmo, maravilhoso. propriamente dito, é a gente enraizar o céu na terra, a gente unificar céu e terra. O princípio básico do taoísmo é a unificação de céu e terra. Kan e Li, que é a conversão de água e fogo que a gente tem que fazer no corpo. É unir o coração com o rim. Então, todo o princípio básico do taoísmo, seja religioso ou não, é a gente alcançar o céu na terra e não esperar para morrer para poder fazer isso. Que é o que normalmente o conceito religioso às vezes mascara, em que a gente nasce imperfeito porque a criação tornou a gente imperfeito por um karma ancestral, que isso não tem a palavra no taoísmo, e o pessoal mistura. Karma vem do hinduísmo, que só significa ação, nada além disso. Então Uhum. o pessoal traz o karma como se fosse uma coisa negativa de vida passada para dentro, não tem. No taoísmo a gente entende que a consciência ela segue a eterna mutação, que é o Tao Te Ching. Então o Tao Te Ching é basicamente a base de todo o taoísmo. Lógico, né? Sim. Porque Lao Tse escreveu, e depois porque foi difundido dentro do I Ching, essa completa mutação. Então, a base do taoísmo, se a gente fosse pegar qual é a Bíblia do taoísmo hoje em dia, é o Tao Te Ching, que Lao Tse escreveu. O pessoal tem que entender que ele escreveu aquilo de uma forma criptografada, que na época era bem misteriosa, né? Aliás, você sabe disso, né, Fer? O Eu pessoal sei. na época Na fazia verdade, o Tao Te Ching, musiquinha, ele é para mim, é o meu livro de cabeceira. Até comentei isso com você, né? Outro dia que a gente sim, conversou, e do lado dele tá o Kai Bailo. Você só livro leve, tranquilo, perfeito. e que não teve nenhum problema de tradução até chegar às nossas mãos, com certeza. Exatamente isso. Que é o que às vezes eu falo com meus alunos, vocês querem comprar algum livro? Pega alguém que é da linguagem original, por exemplo, um chinês que sabe português. Tenta achar alguma versão do livro que sai da linguagem original, porque já passar por três, quatro línguas até chegar aqui, e do Lao Tse foi a mesma coisa, né? O Tao Te Ching, que é o Uhum. nosso livro de cabeceira, que é a Bíblia do Taoísmo, o Lao Tse escreveu isso quando ele foi sequestrado, quase torturado, preso, em que fala para ele, ou você escreve tudo que você sabe de alquimia interna, ou já era, né? Basicamente, a resolução é essa. E que ele falou, tá, você quer que eu escreva, eu vou escrever. Ele fez um monte de poema, que ninguém entendeu nada, né? E Então, que quando a são gente pega a lindos. transmissão oral e aprende alquimia interna propriamente dita, aí cada textinho daquele vira uma fórmula alquímica. Então, assim, o que eu acho muito interessante do taoísmo, desde que eu comecei a estudar isso, é que é muita coisa mística, mas é muita coisa sensata. Porque se Sim. baseia basicamente nos cinco elementos, na teoria dos órgãos, Zanfu, né, basicamente, órgãos e vísceras ali, que a gente aplica isso no MTC continuamente, no equilíbrio das estrelas, quando a gente começa a trabalhar Basi, que é a astrologia chinesa. Então, o taoísmo ele engloba basicamente tudo. Quando o Imperador Amarelo começou a escrever as coisas, difundir, né, Honti, ele começou a difundir isso tudo. Basicamente, eu falo assim: quem quer entender taoísmo e medicina chinesa tem que estudar duas coisas. O clássico do Imperador Amarelo, não tem jeito. O Que Honti foi também é escrito basicamente. de uma forma muito metafórica, né? E também Sim, o perfeito. cara vai lá e fala: "Ah, você tomou um vento, você vai ter furúnculo." Cara, não é isso, mas não é assim. Exato. Mais ou menos isso, né? Que ele Aí entra escreve desse você, que jeito, né? vai lá pegar o seu É. paciente, sentar e falar: beleza, você tem um furúnculo, eu sei que é o vento perverso que está nesse negócio. Aí, ele Que tem é que, muito aí bom. cabe a alguém a traduzir isso de uma forma mais ocidentalizada, né? Porque Sim, acho que o jeito de escrever é muito distante, né? Do chinês, muito mais do chinês clássico, filosófico, para aquilo que a gente aprende dentro de medicina no Ocidente, né? Mas quando você fala assim, né? Gente, tem gente que tá falando de alquimia, que ninguém vai pegar o caldeirão. Quem quiser pode pegar o caldeirão também, porque eu também acho bonito, mas não é exatamente isso, né? exato. A alquimia que a gente ouve falar aí é que assim, a gente está falando de vários termos que deve assustar um pouco a galera, né, por causa desse misticismo que tem, né? Então você falou de xamanismo, né? Você falou de alquimia. Então o pessoal já leva para um lado assim do que o povo chama de, acho que é uma bruxaria, como se fosse alguma seita Muito. esquisita. Não tem nada disso, tá, gente? Alquimia, para quem não sabe,
A alquimia, ela vem daquela história lá de você transformar os metais, né, em Sim, ouro. Uma alquimia interna é você se autotransformar, transformar em algo que seja saudável, algo que seja próspero, né, para você cumprir o seu propósito dessa vida. Então, quando o Terry fala alquimia interna, é você estar se melhorando, literalmente, é transformar, fazer essas transformações dentro de você. E quando ele fala que ligar o céu na terra é a melhor transformação que você pode ter em você, né? Acho que é o que a gente exatamente. chega aí em algumas religiões falar em iluminação. Você conseguir Exato. chegar num estado de perfeita integração do todo, né? Do que tem aqui. Aí a gente entra em hermetismo, né, meu amigo? Que tá em cima é igual que tá embaixo. A gente vai longe nisso aqui. Exato. Aí Céu o e terra. negócio, né? Céu e terra. Então, Chumbo e ouro. O chumbo é o é, corpo, é a matéria. O ouro é o espírito, é o sol, é a iluminação. O conceito hermético disso na cabala, no hermetismo, no budismo, no taoísmo, é tudo a mesma coisa. tudo a Unificar mesma céu e coisa. terra, que é a estrela de 6 pontas. A estrela de Davi, quando a gente fala em hermetismo e ocultismo, o pessoal às vezes acha que é místico, está explicado na unificação dos 5 elementos. Quando a gente estuda a medicina chinesa, água gera madeira, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água. Isso é o que a gente tem na natureza e que a gente tem no universo. De forma metafórica, para quem não acredita, e de forma física. O meridiano não é uma coisa iludida. O nosso corpo é formado de energia. Então, o Chi que a gente fala, que o pessoal acha que é místico, Chi, Ki e Prana, quando a gente traduz como energia vital, é o fóton. Então, a gente tem como Exato. explicar isso fisicamente. Por exemplo, em 1994 foi publicado uma matéria científica em que comprovaram aquilo que a medicina chinesa e o taoísmo fala há anos, que todas as emoções, quando elas são cristalizadas, ou seja, a emoção é algo fugaz, ela vai e vem. A Uhum. gente pode sentir raiva, alegria, tristeza continuamente. Quando ela cristaliza, ela vira um sentimento. Esse sentimento afeta o DNA, isso foi comprovado. Está na internet. É só a pessoa pegar a matéria e ler. Converte em sentimento. Esse sentimento afeta o nosso DNA, basicamente as hélices do corpo. O DNA é o que forma a nossa matéria, ele afeta a célula-tronco. Só que eles comprovaram algo além. Eles comprovaram que o DNA afeta o fóton. Se afeta o fóton, afeta o Ti. Então, basicamente, toda a medicina chinesa, a Ayurveda, o ocultismo, o hermetismo foi comprovado em 1994 pela física quântica, publicado numa revista científica. Por que isso não foi divulgado? Não tem ninguém na TV falando que tudo que a gente sente e cristaliza no corpo afeta. Então, quando a gente põe uma agulha no MTC, quando a gente faz uma prática de Qigong, isso não é místico. Então, para quem não acredita em nada, eu adoro. Que a maior parte dos meus alunos, quando entram, às vezes entram não acreditando em nada. Eles já passaram em tudo na mão de um bando de charlatão, como você vê sempre, que vai lá e usa de, não, porque na vida passada você foi alguma coisa, porque o espírito falou que alguma coisa. E a maior Que parte você das está pessoas são pagando por loucas. algo errado que você fez em outra vida. Tem muito Exato. disso, né? Tem, tem. Muito Mas na disso. verdade isso é um algo, vamos dizer assim, magisticamente, ou dentro do taoísmo, ou na própria acupuntura, isso já foi explicado até fisicamente. É o que o pessoal não consegue juntar as coisinhas no mesmo campo. Se a Ou não todas as nossas querem. emoções, ou não querem, que é mais Não querem. conveniente, né? Usa muletinha. Se a Uhum. gente entende que a energia do rim é a energia vital, nasce tudo a partir do rim, em medicina chinesa. Então a energia vital, o Min Men está ali, que é de onde nasce tudo é do rim. A gente carrega um rim do pai e um rim da mãe. Os nossos pais têm sentimento, têm emoção. Se a gente entende cientificamente que as emoções afetam o DNA, e o seu DNA vem do seu pai e da sua mãe, que é quem dá a formação original do seu corpo, não é só a epigenética que vem para o seu corpo, não é só o DNA na parte de doenças ou coisas boas ou a cor do olho. Vem a parte emocional junto. Porque o cérebro carrega a emoção a partir do campo elétrico. Então, quando a gente nasce aqui na Terra e o rim começa a ser formado, toda a memória genética e ancestral dos seus pais, avós, tataravós, acumula no seu corpo. Não é uma coisa mística, está lá na carga do DNA. Ele absorve. A gente tem não sei quantos milhões de páginas. Quem falou isso foi até um professor de física quântica em 1989, que ele publicou um vídeo falando que a gente tinha mais de 500 milhões de páginas de informações dentro do DNA. Páginas, como se fosse vários kbytes de frequência elétrica. A gente herda isso dos pais. Se a gente não trabalha a limpeza desses elementos aqui, nessa encarnação que a gente está, quando a gente nasce com esse corpo, a gente está absorvendo carga genética ancestral. Que é da onde vem magia de ancestralidade, da onde vem a cultura, né, do budismo, do taoísmo, de limpar a ancestralidade, com as casinhas de ancestralidade, da onde vem a Umbanda, da onde vem o Candomblé de limpar o ancestral, é o quê? É a carga genética emocional. Na Ah, se MTC a for gente ir um traduz o pouco quê? mais longe, um pouco mais jovem disso tudo, você tem até a própria constelação familiar, né? Exatamente, Né? Então, a exatamente. gente tem hoje assim, o que tem de técnica, o que tem de conhecimento sobre isso,
E para quem ainda não entendeu ou não acredita, a medicina chinesa ela é muito clara, né? Ela fala todas as doenças que se desenvolvem num ser humano, sejam elas físicas ou psíquicas, elas são provenientes de um desequilíbrio da circulação do qi. Exato. Né? Então, assim, não interessa o quão sutil esteja esse ti, né? Então, mas se você bloqueia isso, ou se você diminui a produção disso, você vai ficar doente. E a gente pode ir Exato. buscando a causa lá longe, né? Então, o negócio vai longe mesmo. E eu acho engraçado que você está falando, né, que quando tem gente que não acredita, você adora. Eu estava dando uma palestra uma vez, num lugar que devia ter umas 200 pessoas. Eu estava explicando alguma coisa sobre ti, sobre substâncias vitais, né? Que é o Qi, o sangue, né? Qi, sangue, fluidos Uhum. corpóreos, Jing e tal. No meio do nada levanta um ser humano assim, com a mão assim. Eu não acredito em uma palavra do que você está falando. Abusar Te disso. juro, né? Cara, eu já passei por isso na minha vida. Aí eu olhei bem na cara dele e falei, mas não preciso que você acredite em mim, né? Então, aí os exemplos que eu gosto de dar para quem não acredita nessa coisa tão sutil que afeta o nosso campo, pega Natal. Aí você vai lá no Natal pro shopping, você vai comprar um presente no shopping no dia 23 de dezembro, que já tá assim, os atrasildos, tudo ali. Aí você entra numa loja, tem uma pessoa no mau humor da pega ali que vai te atender. E você tá feliz, você tá de férias, inclusive, já, e vai escolher um presente para alguém. Aí, se você é mal atendido por aquela pessoa, a pessoa tá de mau humor, quantas vezes você não sai com dor nas costas, dor de cabeça, Exatamente. mal-humorado, igual? Tudo é muito sutil, né? E para esse cara em especial, eu fiz uma prática, que eu não sei se você já demonstrou isso em algum curso seu, porque assim, a energia é uma coisa tão sutil e tão manipulável, em especial para quem não sabe se equilibrar, que só o jeito que você olha para outra pessoa, você desmonta ela. Exatamente. Então, aí para quem está assistindo, a gente não tiver o que fazer, depois vocês façam um teste na casa de vocês, não sei se você já viu isso, Té, me disse se você já viu isso. Você pede para a pessoa fechar a mão dominante dela com o dedo médio e o polegar assim, bem forte, tira celular do bolso, tira qualquer campo magnético que pode ter por perto e tenta você abrir a mão dessa pessoa que está assim. Provavelmente você não vai conseguir, salvo a pessoa ter alguma tendinite, alguma coisa que fraqueza, você não Sim. vai conseguir abrir. E aí você faz a prática de olhar a pessoa de cima para, né, para baixo. É só de cima para baixo. Na hora que você vai subir o olho, você fecha o olho. Só fica olhando ela para de cima para baixo. Tipo gente invejosa, quando a pessoa conseguiu um negócio que se bateu meio embaixo, você olha assim. Sabe? Uhum. Mulher olha muito assim para outra mulher, né? Pois Repete é. esse movimento umas 5 vezes nessa pessoa que fechou a mão assim, e depois você volta lá e tenta abrir. Sim, perfeito. Eu tô fazendo uma aposta com as pessoas aqui. Se vocês forem fazer isso na casa de vocês, vocês vão ver que você consegue abrir, porque você manipulou a energia daquela pessoa contra a corrente natural de Sim, circulação de energia dela. Então, perfeito. assim, para quem não acredita, testa em casa, depois conta pra gente, que eu vou deixar isso aqui gravado se você me permitir, Claro, né? claro. E aí a pessoa pode testar que isso é real, né? Sim, eu Então, ensino, esse teste eu ensino sempre meus alunos também. É um teste muito feito na antroposofia hoje em dia, até para medir alimentos, né? Tem pessoas, por exemplo, às sim, vezes tem alergia a algum alimento, você faz o teste do dedo, você põe o alimento numa mão e pede para ela abrir o dedo para ver se tira resistência. Toda coisa que interfere emocionalmente ou fisicamente na pessoa tira resistência física, tira ti. Então, quando a olha gente que aprende a coisa. equilibrar os alimentos, é antroposofia. Tem um amigo meu da minha família, que ele começou a ficar com cansaço, fraqueza continuamente, cansaço, fraqueza. Eu analisei, eu falei, mas não é possível. O que é que está acontecendo, né? E puxa energia, e abre daqui, põe esse petagudo, faz tudo, nada resolve. Eu falei, vamos fazer teste de alimento. Era uva. Peguei uma Poxa. semente de uva na mão, falei, abre o dedinho aqui, ó. Punha a uva na mão dele aqui, os dedinhos, puxa, abria que nem um leque. Então, assim, tudo que tira a resistência da pessoa abre. E isso que você falou é importante. É emoção. É. E É é uma coisa basicamente emoção. super sutil, né? Uma coisa que. É por isso que eu falo, né? Eu brinco muito, porque eu não acredito em energia. Beleza, então vamos lá tirar toda a parte elétrica da sua casa e a gente conversa sobre isso Pois é, depois, porque não tem como. Eu acho que a gente já tá, poxa, a gente tá em 2025, né? Alguém falar que não acredita em energia não tem como. só ter olhos para ver mesmo, literalmente, né? A física Então quântica já vem comprovando isso. Não é uma coisa sim, mística. É que o pessoal usa muito da física quântica para criar misticismo. E aí sim. confunde a cabeça das pessoas. Quando você começa a entender que o nosso corpo é feito de carga elétrica, que o nosso corpo, apesar do nosso olho físico, né, tem uma frequência de hertz que ele enxerga normal. Quando a gente abre aquela evidência, a gente começa a perceber outras coisas, a gente só está aumentando as lentes. É que o pessoal Uhum, acha que o olho espiritual é uma coisa no meio da testa. Não tem nada a ver com isso. É um tubo que atravessa a cabeça inteira. Então a gente deve ter uma exato. contraparte energética, que é o corpo astral. Quando a gente começa a perceber os campos elétricos do corpo, a ciência já comprova.
o nosso corpo ele é bioluminescente. Então, à noite, apesar de a gente enxergar com o olho físico, o nosso corpo emite eletricidade constantemente. Tudo que os Sim, mestres taoístas, todos os mestres antigos falavam que enxergavam os meridianos do corpo, que é de onde vem isso? É porque eles literalmente enxergavam, que é uma bioluminescência, eles chamavam de rios de Qi, que era como se sim. fosse um fio elétrico luminoso que eles estavam enxergando. E que toda vez que ele Deve ser. estava Eu nunca obstruído era consegui uma enxergar carga. nesse nível, não, amigo, mas eu acho que o dia que eu enxergar eu vou ficar bem feliz. Eu Vai, ainda vai, é tô na fase divertido. do. Eu consigo palpar, tá bom, pra mim por enquanto, mas assim, Não muda né? nada, Fer. Não Não muda muda nada, nada, Fer. né? A questão de ver ou não ver não é relevante. Não, A mas deve questão é ser você bonito, saber né? atuar. Deve ser bonito. É interessante, mas ao mesmo tempo, depois que você começa a fazer isso daí, você tem que tomar cuidado muito com o julgamento. A partir daí que a gente vê a carga das pessoas, você sabe mais ou menos o que a pessoa sente. Então, se você Uhum. não tiver muito conciso do que você quer ajudar a pessoa, não prejudique. Então, o problema do pessoal que quer mexer com espiritualidade, quer mexer com isso, a maior parte que chega para aprender essas coisas, a primeira coisa que quer ver é espírito. Ah, porque eu tenho que ver a entidade. E não Meu entende que é só uma Deus. dimensão diferente. E aí É, confunde, é onde gera o misticismo. Que mete a exato. MTC dentro de uma parte espírita que não tem a ver com espiritualidade. São conceitos, são dogmas. Exatamente. E isso Nossa, as pessoas têm que tomar cuidado. né? Dentre tantas outras mentiras, né, que a gente vê por aí, a gente vê a mistura, né, do que você está dizendo agora, né? Coloca a medicina chinesa num lugar que não é dela, não pertence, Não tem. né? E me conta uma coisa, como é que o pessoal que estuda a medicina chinesa pode entender como que a medicina chinesa ela está dentro do taoísmo? Qual é a relação entre o taoísmo e a medicina chinesa? Quando surgiu o taoísmo lá atrás, né, que era basicamente os mestres, quando começaram a trazer esse conhecimento, é porque existia um grande sofrimento no mundo. As tribos, quando surge o taoísmo, tem um clássico muito antigo das montanhas de Wudang, de Kunlun, que se você pegar os tratados antigos, está lá. Teoricamente, de acordo com esses tratados, o leste nascia no oeste. Então, os continentes, as coisas eram um pouquinho diferentes naquela época. Aquilo que a gente comentou agora há pouco. Como eles sabiam que existia grande sofrimento, as divindades, que nada mais são do que pessoas desencarnadas numa outra dimensão. Então, assim, vamos primeiro entender o que é espiritualidade. Não existe nada que não seja espírito. Se a gente falar que Deus, tal, Zambi, Tupã, o nome que o pessoal quiser dar, a fonte é tudo e todas as coisas, que é o tal. Então a gente considera que tal é caminho, ele não é começo, meio e fim, porque o tempo é ilusório. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que o macro e microcosmos que a gente explica no taoísmo, é porque o corpo humano, quando a gente aprende a lidar com os elementos, é a mesma coisa que na Umbanda, em linhas magísticas, falam de orixás. Orixás são elementos. O nosso corpo Uhum, no taoísmo a gente chama de devas, divindades ou deidades. É tudo a mesma coisa. Então a primeira uhum, coisa que a gente entendeu, o nosso corpo é uma representação do macrocosmos. Assim como a gente tem galáxias lá fora, a gente tem órgãos dentro do nosso corpo. Assim como a gente tem planetas lá fora, a gente tem células dentro do nosso corpo. É isso que eles uhum, entendiam, que o nosso corpo é feito de memórias. E que essas memórias vêm do universo. Então tudo se desdobra do sutil para o denso. Não existe nada que não seja espírito. Eu pergunto e já desafiei todos os meus alunos ao longo de 20 anos. Se alguém me provar o que não é Deus, o que não é o tal, pode fazer aula o resto da vida de graça sem estar no meu lugar. Porque se a gente considera que Deus é tal fluxo, fonte de todas as coisas, que é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, o tempo e espaço não dá limitação para isso, que é o que Lao Tse explicava. Quem uhum, resumiu isso mais perfeitamente foi Lao Tse. O tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então, por mais que a gente tente explicar isso aqui, não vai conseguir explicar, porque o nosso cérebro é restrito. O que a gente pode fazer é abrir canal no corpo. Então, o que entra no MTC no taoísmo no MTC? O Neidan, que é elixir interno dentro do taoísmo, é uma forma de a gente aplicar uma acupuntura interna, usando o Qigong, que é a movimentação da energia, do Qi, que é a energia vital. Então a gente quer uhum, movimentar o Qi, não quer estagnar o Qi. Se o Qi fica estagnado, o corpo vai perecendo. É igual um planeta que vai morrendo por excesso de alguma coisa. O corpo morre. Então cada célula do nosso corpo morre é porque o Yin ancestral, o Jing, né, do Yin uhum, ancestral, a energia ancestral, ela está se esvaindo. Na medicina, o que é essa energia ancestral do nosso corpo? As enzimas. A gente já sabe na linha médica que quanto mais enzimas a gente tem no corpo, a gente nasce com uma quantidade de enzimas. Isso é a parte médica. Então, a gente nasce com X enzimas no corpo. Conforme as enzimas vão acabando, o corpo vai morrendo. Então, quanto mais a gente gasta enzima, mais rápido a gente morre. Isso caso com o estudo dos telômeros. E uhum. quanto mais longo o telômero, mais a gente tem expectativa de vida. Quando a gente pega isso pelo MTC e pelo taoísmo, a gente estende a vida como? Aumentando a energia vital, aumentando o Qi, refinando a energia interna. O que é esse refinamento que a gente usa no taoísmo? É a mesma coisa que você aplicar uma agulha no E36. Você vai pegar o Suzão Lee ali para fazer o que com ele?
aumentar a longevidade, aumentar o fogo gástrico, aumentar o fogo interno da pessoa. Então, o que a Uhum. gente faz dentro do taoísmo? A gente usa técnicas internas, fórmulas, para a gente aplicar uma acupuntura interna, usar caminhos internos do corpo para a gente imitar o universo. Só que a gente fala nos clássicos antigos, né, dentro do Neidan, em vez de a gente obedecer a linha do tempo, que é basicamente o universo, seguindo o ciclo dele normal, que dentro da yoga são as yugas, né? O pessoal Uhum. fala como éons hoje em dia, são as yugas, os tempos, os ciclos. Em vez de a gente seguir o universo normal e ter que encarnar para entender certas coisas, a gente puxa isso na linha de tempo. Então a gente usa fórmulas internas para que a gente consiga enxugar esses padrões emocionais antigos. O que são esses padrões emocionais antigos? Que a gente herda dos pais, das mães, dos avós, tataravós, mais o que a gente herda de vidas passadas, que é o subconsciente. Então, o nosso cérebro, quando a gente nasce aqui, ele herda padrões ancestrais genéticos, epigenética explica isso hoje, são dos pais, das mães, então a gente vai ter uma carga genética e emocional também. Então, a chance de a gente replicar as emoções dos nossos pais aqui é altíssima. Se a gente Uhum. não aprender a lidar com isso, a gente sofre as mesmas coisas. E a outra é a memória ancestral, que o subconsciente carrega. Quando a gente desencarna numa vida, a gente entra de um corpo e sai do outro. No taoísmo a gente não tem morte como final. A gente tem um É. portal que a gente nasce e entra num corpo e um portal que a gente morre e sai desse corpo. E entra no outro sucessivamente. Então, a gente entra e sai de corpos dentro da eterna mutação. Basicamente, composição dos hexagramas do I Ching. Então, a gente carrega essa memória. A gente quer usar fórmulas internas para tirar esse padrão emocional que nos impede de ver a realidade das coisas. Então, a única coisa que a gente quer fazer no taoísmo é refinar a energia interna, transformar o yin ancestral, que é a energia do yin. Tudo que a gente carrega da ancestralidade, que vai estar nos ossos, vai estar na medula óssea, dentro da medula óssea está a célula tronco, a medicina já comprovou, a célula tronco dá origem a todas as células do nosso corpo. Quando a gente faz um I Ching Jin, quando a gente faz uma técnica interna, a gente está mexendo na medula óssea. Uhum. Então a gente está afetando a linha de ancestralidade dentro do osso. Se você afetar a medula óssea gerando eletricidade lá dentro, que a gente faz isso dentro de prática, a gente quer gerar eletricidade no corpo, fazendo Zanzuan, qualquer técnica, que achate o osso, vai gerar uma carga elétrica. Então a gente está afetando a carga de memória ancestral. Ou seja, a gente está limpando a ancestralidade. É onde Buda explicou isso claramente, numa frase simples. Quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. Ou seja, você queima a carga elétrica ancestral do seu corpo. Então a gente pode fazer isso através de técnica interna, de Qigong, de Neidan, de Yoga, da acupuntura, de qualquer coisa que literalmente a gente está limpando um padrão ancestral, mas que não seja teórico. O problema nisso tudo é o pessoal que teoriza, então a pessoa decora até a linha do livro que está o negócio, mas não tem uma aplicação prática. É igual você pensar na acupuntura, mas não pôr agulha. Não dá certo. Não dá certo, exatamente. Não, e aí vem as coisas malucas que tem por aí hoje. E aí eu tô aqui babando ouvindo você falar, e eu acho que eu quero que você fique falando aí até amanhã. Mas é tão bonito você ver, né? Porque entrou uma pessoa aqui atrasada perguntando o que que é o taoísmo, né? E aí eu volto para a frase que você falou, né? É a ligação entre o céu e a terra, né? A perfeita ligação entre o céu e a terra. Você conseguir se manter em equilíbrio, né? Então você tem ali, né, a humildade, você tem a simplicidade, né, que o taoísmo fala e Perfeito. É tudo a mais. base, é a regra. É a base de, é a regra, né? Ser humilde, ser bom, né? E ser saudável. E aí, de repente, a gente vê a medicina chinesa inserida numa filosofia dessa, se tornando uma coisa para corrigir o excesso de caca que você continua fazendo nessa sua existência. Perfeito. Então a gente tem uma filosofia gigantesca, a gente tem 500 mil livros que falam sobre taoísmo, uns muito bons, outros nem tanto, mas que a gente deveria seguir o que é a base, né? Se for ver a base de toda a saúde do ser humano, onde que ela tá? Meu, come bem, descansa quando você estiver cansado, né? Faça o bem para o outro, né? Mexa seu corpo, né? Não seja um ser sedentário, né? E que coma Sim. porcaria, enfim. Não tem muita assim. E se adapte à natureza. Se tá frio, se agasalha, come coisa quente. Se tá calor, fique mais fresco, consuma coisas mais frescas. Tipo, não é difícil. Só que a gente vive numa sociedade hoje que a gente consegue ir contra toda a filosofia de qualquer base filosófica que trate de saúde, né? Então, se você for falar de qualquer prática interna que a gente tem aí, o que que o ser humano faz hoje? Come mal para chuchu, dorme tarde, acorda cedo, ou não dorme, né? Se entope de remédio para dormir, porque não consegue dormir. Aí, quando toma remédio para dormir, tem que tomar o remédio para acordar, porque o remédio para dormir não Pois deixa é. acordar, né? Porque é assim que funciona.
Eu trabalho muito, não dá tempo de ir para que seja academia, que seja yoga, que seja tai chi, que seja o que você quiser fazer. Ah, não, mas eu estou muito estressado, então eu não vou. Então, como eu não vou para academia, estou estressado, então eu vou comer um monte de açúcar branco porque aquilo me deixa feliz. Então, a gente tem hoje, em pleno 2025, pessoas absolutamente desequilibradas que negam a existência da possibilidade de uma autocura, né, que está aí para qualquer pessoa que queira se autocurar, né, o conhecimento está aí, indo contra a natureza. E se você for observar a medicina chinesa, o taoísmo, ele fala exatamente disso: observe o fluxo da natureza e tente seguir com o fluxo da natureza. Não é tão difícil assim, Não né? deveria ser, né, Fê? Não Não deveria ser. deveria Mas se ser, a né? gente Não, pensar não, não tô hoje, dizendo que é fácil, né? Porque assim, hoje a gente tem boleto para pagar, né? não só isso, antigamente a natureza tinha um fluxo muito harmônico. Às vezes as pessoas demoram para entender, tudo que a gente sente aqui enquanto indivíduo afeta o coletivo. Não existe Uhum, uma carga. O nosso DNA é todo interligado. Qualquer pessoa que já respirou perto tem uma parte do teu DNA no corpo dela. E as emoções estão ali uhum, dentro. Então a gente tem uma cadeia coletiva, que é uma carga elétrica, um ti coletivo, que interfere nisso tudo. Então, por exemplo, se a gente se observar hoje a natureza, assim como foi no passado, toda vez que o ser humano entra num nível de degradação total, que é basicamente não existe mais fraternidade, as pessoas não se respeitam mais. Você observa isso hoje em dia, está difícil. As pessoas não uhum. têm mais respeito umas pelas outras, não geram mais confiança. Começam a surgir pestes. A terra começa a se chacoalhar. Todas as sociedades antigas, desde a Lemúria, Atlântida, Egito, Roma, Grécia, todas afundaram pelo mesmo motivo: ganância, ódio, usura. Então, assim, até nisso que você acabou de explicar, tudo se comprova de maneira muito simples. Tudo que a gente sente emocionalmente afeta o coletivo, porque todo mundo sente. E isso está afetando a carga coletiva. Se a gente não aprende a destravar essas emoções, não aprende o que é equilíbrio interno, como equilibrar isso, automaticamente o sofrimento vai acontecer no corpo. Então, assim, hoje as pessoas duvidam da medicina chinesa, que tem mais de 6 mil anos catalogado. Eu já tive Uhum. acesso a pergaminhos e conversei com mestres em tradição oral com ensinamentos de mais de 10 mil anos, escrito em osso. Então, assim, não é uma coisa que veio agora curando pessoas. O pessoal não entende que morreram centenas de milhares de mestres antigamente para descer das montanhas, porque nasceram numa tribo aprendendo isso, fazendo isso desde criança. Você chegava com 14 anos, chegava com uma energia absurdamente refinada. Para Uhum. chegar ao ponto de colocar isso às pessoas leigas, que é o pessoal que estava no sofrimento, foram centenas de milhares de anos de pessoas morrendo. Que a maior parte que praticava antigamente alguma coisa, que a energia chegava no corpo, é igual você enfiar um monte de agulha no corpo da pessoa, com os meridianos todos obstruídos de uma vez. Vai ter uma catarse, vai dar diarreia, vai dar vômito, vai dar um monte de coisa, de repente, dependendo da situação. Então, assim, a forma como as pessoas estão interpretando isso hoje em dia está muito aquém do que realmente é uma linha oriental, dentro do taoísmo, dentro do budismo, dentro da medicina chinesa, do que realmente deveria ser aplicado. Se a Sim. gente for para a ganância hoje em dia de novo, e isso começar a ser vendido de uma forma que não deve, esse conhecimento vai ser fechado de novo. Então, assim, vai ter muito mais sofrimento. E é Desnecessariamente. cíclico, né, Té? Se você for ver, é cíclico. Se você for pegar a história do mundo mesmo, você pode ver. Foi dando ruim, dando ruim, dando ruim, pá, né? Guerra, Pois né, é. tipo, vários países dizimados, e aí vai de novo, né? A gente teve um exemplo bonitinho aí, que foi a Covid, né? Sim, sim. Aprendeu quem quis aprender, né? Vamos colocar assim. Aí eu acho bonitinho que o pessoal fala assim, não, porque depois que isso passou, nós estamos melhores. Tipo, eu não tô sentindo isso, não, né? Eu Não acho que tá. não. Tá pior. Não foi suficiente, de repente pode vir mais alguma coisa para aprender. Teve um comentário ali que a Tatá colocou, né? Você imagina a energia de pessoas, né? Tipo, que transa com um monte de gente. Meu, gente, sexo, quando você olha para sexo em teorias orientais, né? É uma troca de energia sinistra o negócio. Então, Sim. assim, para quem tá aí no EBA, né? Nós vamos pro bailão lá e vamos pegar três, quatro da mesma noite. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo com desgaste energético. E a gente não tá falando de Exato. uma energiazinha que amanhã vai estar ok. A gente tá falando literalmente do que o Terra tá falando. Aquilo ali vai prejudicar o teu DNA, é o teu Jing, né? Aquilo vai modificar a sua essência vital, né? É uma coisa que, de forma geral, as pessoas não ligam. Ah, não, lavou tá novo. Não, não lavou tá novo. Não, não é assim que funciona, Não. E né? tem, Não uma, é tem assim. consequências absurdamente graves nisso.
Não é questão do sexo. Eu também gosto de sexo. Todo mundo gosta de sexo porque Todo você mundo sente sabe. prazer, sistema nervoso, libera Uhum. serotonina, oxitocina, Você dopamina, ainda o tá cérebro preso fica aqui nessa felizinho. terceira dimensão e tá tudo certo, Não você tem vai problema gostar, nenhum. né? Então, para quem está escutando isso achando que a gente não faz sexo, não tem nada a ver com isso. O sexo é uma energia muito positiva, é uma bomba na palma dentro do corpo. É basicamente uma bomba nuclear que a gente tem dentro do corpo. E a gente tem que aprender, que pelo menos dentro do taoísmo a gente fala de alquimia sexual taoísta, que teoricamente é a mesma coisa do tantrismo sexual, mas que se explica errado. A parte sexual dentro de tradições orientais, ela representa 10% do conhecimento. E ela só é ensinada depois que as pessoas refinam pelo menos os 5 elementos básicos, né? Porque senão a energia sexual ela fica corrompida. É a mesma coisa da subida da Kundalini que o pessoal fala. Kundalini significa enroscada, que vem da palavra sânscrita. Então, quando a gente fala de enroscada, a energia fica na base. No taoísmo, a gente chama de baú de jade, ou baú dourado. É o primeiro baú que a gente tem no corpo, que é a base da coluna. É a energia do rim pra gente, dentro da medicina chinesa. Então, Uhum. o Jin, que é carregado o Jing dentro do rim, que vem, é toda a base enzimática que a gente tem no corpo. Dos rins se forma energia sexual. Então, os órgãos reprodutores são manifestações dos rins, que basicamente tem a ver com a nossa ancestralidade. Quando, por exemplo, na medicina chinesa ou no taoísmo, a gente fala assim, um menino de 14 anos desperdiçando energia vital porque está na puberdade, toda vez que o homem ejacula, ele perde a energia vital do rim. Toda vez que a mulher menstrua, ela perde a energia vital do fígado. Toda vez que a mulher tem um parto, que ela tem uma criança, ela perde a energia vital do rim. Ou seja, por que a gente tem a expectativa dos homens mais baixa que a das mulheres, estatisticamente? Porque o homem se masturba muito mais. Ou seja, joga muito mais energia do rim para fora. A mulher menstrua uma vez por mês, perde energia do fígado. Se não tiver uma tonificação correta, acaba tendo uma menstruação mais difícil, acaba tendo uma menopausa mais difícil. E E quando acaba ela tem um puxando a filho, ela acaba energia vital envelhecendo. também, né? Acaba puxando a Puxa. energia do rim, E aí é que ela onde entra perde o essa fígado, questão. mas puxa o rim, né? Exato, puxa, porque o rim fornece energia para o fígado, ele vai roubar mesmo. E aí é onde entra isso que você falou. Quando a pessoa dorme com um monte de gente, o problema nisso é a troca energética, não só física, da questão da troca de líquido, suor, DNA, mas uma troca extrafísica. É quando os meridianos se intercalam ali um com o outro, eles se juntam, eles vão fazendo umas cordinhas entre eles. Então, quando as pessoas estão fazendo sexo, a gente tem a energia vital física, e infelizmente as pessoas quando estão fazendo sexo, muita gente está pensando em jogo de futebol, em vez de estar olhando no olho da pessoa. Então tá lá, pensando no time da paixão da pessoa ali fazendo sexo. Já é um problema, porque a emoção que vai estar embutida ali na carga energética dela, no ti, vai ser uma emoção que não tem nada a ver com ter carinho pela pessoa. Então, Uhum. muito do sexo que faz, desde um sexo leigo, que vai gerar um miasma, uma doença na pessoa, até um sexo que pode levar à dominação, uma circulação energética, depende de intenção. Então, a questão do sexo hoje em dia virou simplesmente isso, performance artística. Porque se vende nos BBB da vida, nesses lixos todo que a gente vê de midiático, o sexo é uma coisa competitiva, em que as pessoas têm que se agradar por uma questão só estética, e estética hoje em dia no ser humano nem obedece isso, né? Porque pelo menos os animais, eles agem por instinto, então eles vão sempre buscar o que é mais próspero dentro da linhagem, para acasalar Uhum. e ter um filho mais forte. Ser humanos hoje em dia por curtida, status e dinheiro. Então, assim, nem pela vitalidade física não tem. Então, a pessoa dorme hoje por usura. E quando tem um sexo em que, infelizmente, o filho vem baseado no álcool, em outras coisas, porque é literalmente um sexo mal feito, num banco numa hora errada, a carga genética e emocional que vai para a criança é o que está armazenado no rim. Sim. E é o E que a isso gente daí o pessoal ensina não leva na em medicina consideração. chinesa, né? Tem muita gente que pergunta assim, ah, mas o que que justifica uma criança nascer muito doente, uma criança nascer com problema de audição, problema de visão, ou muito jovem, né, na vida ter problemas. A gente, inclusive, se for pensar em doenças que antigamente a gente falava, ah, hipertensão aparece só depois da quinta década de vida, o AVC aparece só depois da sexta década de vida. Hoje a gente tem pessoas de 18 anos, 16 anos, AVCzano. O que está acontecendo? Gente, o que está Perfeito. acontecendo é que a nossa base energética está um lixo, né? Ah, então é culpa do meu pai. Não, criatura, você tem todo um recurso na sua vida para poder limpar isso que o professor está falando aqui desde as 7 horas da noite, a gente falando sobre isso. Existem práticas internas, alquimia interna, existem as bases da medicina chinesa, do taoísmo, para que você consiga limpar essa energia. Limpar essa energia não vai fazer você o ser eterno, né? Você não vai viver 200 anos. Eu acho que a gente não vai chegar nessa iluminação, nessa encarnação para que isso aconteça, Que embora na chegue, teoria Fer, que seja chegue. que Desejo chegue, para mas todo assim, mundo. mas tem que ter uma evolução, tem que partir de você. Então, assim, se você for pensar que a gente está num mundo que as pessoas elas ficam muito é, preocupadas com coisa física, né, com coisas materiais,
É o que você falou, é curtida, é comentário, é ganhar dinheiro com aquilo, é ser especial por algum motivo. E você esquece que para a única pessoa que importa ser especial é você mesmo. É a sua energia, né? Inclusive, é eu entrar num assunto que não sei como é que é você com seus pacientes aí. Eu tenho atraído muita gente no meu consultório com a seguinte frase: Não, porque eu já tentei de tudo, agora você é minha última esperança. Eu falo, Deus Sim, me sempre. livre. O todo me livre disso, porque eu não tenho nada a ver com isso daí, né? Então, assim, o que o terapeuta da medicina chinesa, da medicina oriental vai fazer? Ele fala que a gente liga uma lanterna, né? A gente ilumina o Exato. caminho para a pessoa. Fala, cara, tá aqui, ó, teu caminho tá escuro desse tanto aqui. Eu tô acendendo uma lanterna. No meu caso, como eu sou acupunturista, eu tô reorganizando a circulação de energia no seu corpo. Eu tô mostrando para você o tipo de alimento e a essência do alimento que vai manter essa energia circulando de forma adequada. Tô pedindo para você fazer uns exercícios de Qigong, que minha consulta é assim. Eu Uhum. coloco a agulha, eu falo o Perfeito. alimento que precisa, eu dou dica de um exercício simples ou outro, mas eu preciso que você entenda que você faz parte de um complexo energético que você precisa se manter equilibrado. Ah, não, mas aí eu tinha um paciente, Terry, juro por Deus, que isso daí, ele bebia todas no final de semana, daí ele falou assim: ah, porque eu tenho você na segunda, então eu venho aqui para você me É desintoxicar. sempre assim. Aí eu olhava aqui e falei, tá, mas gente, e aí, né? Esse é o dia que eu resolver largar a medicina chinesa para ser sommelier, porque eu acho a coisa mais linda do mundo, e graças a Deus eu não tenho fraqueza de energia por causa de uva, e nem Que bom. Também gosto de assim, envolver. ufa, né? Eu quero ver como é que esse cara vai curar a ressaca dele, porque não é assim que funciona, né? Então, Exato. quando você vai ver, né, tem alguns clássicos que falam, né? Todos nós nascemos iluminadas pela mesma luz do céu. Não tem clássico Exato. que fala desse jeito? Tem, perfeito. Então, por que que sou eu que tenho que acender a lâmpada do outro? Muleta. Então, assim, né, muleta. Então, assim, é óbvio, né, que a gente está falando, quando a gente se muda, né, quando a gente se transforma e trabalha a nossa energia, todo o entorno da gente também modifica. Mas isso não significa que a minha saúde sozinha, né, vai promover saúde integral em quem está perto. Né? Cada um Exato. também tem o seu propósito, a sua necessidade de evolução. Então eu acho muito engraçado isso, né? Porque as pessoas às vezes procuram a gente e falam, não, porque essa pessoa aqui é taoísta, essa pessoa é budista, essa pessoa é acupunturista, então tá perto dela, eu vou me curar, Sim, né? perfeito, Fê. Muita gente procura com o mesmo propósito, e pelo menos o pessoal que não procura, eu costumo ensinar, além disso que você está falando, claro, perfeitamente, as pessoas têm que se conscientizar que a gente não é mágico, que Uhum, você não vai lá dar um passe na pessoa, enfiar uma agulha e ser resolvido. Eu já recusei muito atendimento, porque a pessoa, na quarta vez que ela repete o mesmo hábito, na quarta eu não atendo. Porque se você fala, eu tô roubando dinheiro da pessoa. Isso eu falo na é, cara, literalmente, falo, não vou roubar seu dinheiro. Se eu repetir 4 vezes a mesma coisa, se você depois de 4 meses está fazendo a mesma coisa, se você quiser continuar vindo, você vai assinar um contrato comigo. Você vai entregar a tua vida na minha mão. Aí a pessoa já assusta, né? Entendeu? É é, brincadeira isso, claro. Mas não, você está assinando um contrato com o capeta. Se você continua se matando, se você consegue se intoxicar mais do que colocar de antídoto, você está assinando um contrato com o capeta. E o capeta é teu, não é eu. Então, você quer assinar é, um contrato pela tua vida? Então, beleza, é assim, ó, estou me matando, tá bom? É morte compulsória. E aí eu explico o sim, bardo Todol, que é bem simples. Segundo bardo da morte do livro tibetano dos mortos. Quando a gente vai morrer, literalmente, no ato da morte, que o pessoal vê a luz, aquela coisa toda, tudo que a gente sente naquele momento é o que interfere no lugar que a gente vai. Literalmente, é toda a carga acumulada de sentimento que a gente tem no corpo. É o que abre um portal entre dimensões. Jesus falava disso na época dele, né? Poucos passarão pelo buraco estreito. Lao Tse uhum, falou como um portal das mil maravilhas, ou orifício místico, é tudo a mesma coisa. Não dá para a gente atravessar por teoricamente, um lugar mais refinado, ou um corpo mais refinado, se toda a carga que a gente está aqui. Imagina assim. Eu não sei se você assistiu o filme do André Luiz lá, Novo Lar, não, Nosso não Lar. assisti, mas preciso assistir, porque já me Assiste, 1 e o recomendaram 2 é umas bem 1000 vezes divertido. já. Porque no 2 eles mostram muito uma condição que é explicada nos clássicos taoístas. É quando a gente atravessa o portal. Se a gente está num plano mais sutil, por exemplo, a Terra, para quem está num plano mais denso, a Terra é um paraíso. Para a gente estar aqui na Terra, um plano mais sutil é um paraíso. As pessoas sempre consideram um paraíso uma condição emocional, sentimental, em que elas estão mais felizes. Uhum, Então, se a pessoa está num lugar que não cabe raiva, não cabe ódio, não cabe uma expressão assim que você sente isso, você cai num plano mais denso. Aqui a gente tem a chance de acordar e dormir todo dia. São as pequenas mortes que a gente fala no taoísmo. Todo dia que a gente dorme,
o cérebro dá uma resetada, a diferença é que você não reencarna esquecendo o que você fez. Você acorda no outro dia lembrando o que você faz. Então você Uhum. tem chance ao longo da sua vida de reparar a carga emocional. Por isso que você falou. Como nossas emoções estão enfatizadas no DNA, elas estão ali totalmente enraizadas, e o nosso DNA afeta o fóton, toda a matéria que a gente tem aqui é afetada pela carga emocional, nessa vida e de outras. Então, se a pessoa não aprender isso logo de cara, pode tratar do jeito que for, você pode atender o quanto você quiser. Infelizmente, você não vai viver a vida da pessoa. Até certo ponto. Porque se você olhar você como um corpo de divindade, você é a Fernanda ajudando o Zé das Couves, porque o Zé das Couves faz parte do teu mesmo corpo. Então, no Uhum. taoísmo, a gente não ajuda as pessoas só porque a gente é caridoso. Porque a gente entende, literalmente, quando a gente olha para a pessoa, que a extensão do nosso corpo é o corpo da pessoa. Cientificamente, a gente não tem nada em tempo real. Eu estou conversando com você aqui, mas eu estou vendo o seu passado, você está vendo o meu. Até a Sim. informação chegar no seu ouvido, chegar no meu, chegar no pessoal que está ouvindo, já levou uma fração de microsegundos. Ainda assim, a informação é antiga. No universo, tudo que a gente olha, observa, toca, sente, a gente não tem um contato real. É menos do que um cubo de açúcar de matéria formada. Então, tudo que depende é do sentimento. Por isso que a gente entende, pelo menos nas linhagens antigas, que o universo é feito de um sentir. Não é só um padrão matemático. Tudo que a gente sente dá forma à matéria. E é até por isso que os grandes clássicos falam que os grandes terapeutas não atendem quando não estão se sentindo bem, Exato. né? É isso Porque que o seu justifica, sentimento porque infere. você vai materializar um negócio ruim em alguém que já está precisando de ajuda, né? Exato. Então isso é muito interessante, né? Então assim, a gente tem cada um a sua busca individual, mas a gente com certeza estando bem e praticando bem e nos trabalhando e evoluindo, a gente também afeta quem está em volta. Eu estava estudando, eu tenho feito curso de filosofia, né, Ter? Porque se a gente não tem o que fazer, né? Então a gente fica procurando essas coisas na vida. É você E ainda, aí, Fê. não, eu adoro, né? Eu falo que o ano que vem eu quero fazer bacharelado em filosofia. Aí meu marido olhou assim e falou, cara, mas você já estuda tanto. Eu falei, não, mas não é suficiente. Foi o problema que eu tinha que ter três Fernando existindo, né, coexistindo ao mesmo tempo, estudar tudo que eu queria estudar. Aí ele falou assim, tá, mas aí você vai ser o quê? Eu falei, eu vou ser fisioterapeuta e você e ainda vou ser filósofa, ou seja, eu vou ser insuportável. É isso que eu vou ser, é que eu... Mas assim, na aula que eu estava assistindo, o professor ele falava assim, que a humanidade precisa entender que nós somos todos dedos de uma mesma mão. Exato. Né? Então, assim, que quando você ajuda alguém, você não está dando nada para ela, você está redistribuindo. Eu achei Perfeito. isso muito bonito, né? Porque é exatamente isso. Quem é o terapeuta que atende? O terapeuta que ele atende é aquele ser que ele estudou, deveria ser, Deveria né? ser. É, aquela pessoa que ela está preparada emocionalmente, energeticamente, para doar um pouco do que ela tem para aquela pessoa que não tem, para que haja um equilíbrio naquela pequena sociedade, aquele pequeno ambiente onde ela está. Perfeito. E quando a gente pensa assim, ah, tá, tudo bem, eu não sou acupunturista, eu não sou, não sei práticas internas, não sei fazer ticum, não sei fazer nenhuma prática dessas orientais. Cara, doa comida para quem não tem, alimenta quem tem fome. Reza por quem tá doente. Praticar o bem faz parte. Dos conceitos que a gente tem de medicina chinesa, de taoísmo, de budismo, de onde você for, faça o bem. Né? Sim. Deseje o bem. Tem alguns textos que falam do poder do elogio, né? Dentro da medicina chinesa fala Exato. isso. Isso é muito Elogie, sentimento. porque se transforma, né? Você está falando disso de transformar, né? Que é que tudo que a gente sente transforma em algo, né? É tangível. É tangível, exatamente. Então nossa, é muito lindo, porque, gente, se vocês deixarem nós dois aqui, vocês vão ficar com a gente aqui até amanhã. Porque E fica a mesmo. gente tem, né, muito assunto. Daí, dá aí umas dicas de literatura de taoísmo para quem está começando, para quem tá Claro, curtindo, né? claro, claro. É bom, o livro básico é o Tao Te Ching, né? Para quem quer Uhum, estudar taoísmo, que é o clássico. O livro do Imperador Amarelo é muito bom para começar a estudar um pouquinho, entender um pouquinho do que tem no taoísmo. Os livros de Chuang Tzu, né? Que foi um grande mestre. Ele falava, um dos clássicos dele, né? Ele sonhou que ele era uma borboleta, depois ele não sabia se ele era uma borboleta, sonhando que era o Chuang Tzu, se ele era o Chuang Tzu, sonhando que era uma borboleta. Então tem alguns clássicos de taoísmo que são muito lindos. Mas uma boa parte do conteúdo do taoísmo aplicável, ele não é escrito, né? Então aí uhum, tem um probleminha, a maior parte é transmissão oral. Ou vai aprender em tempo, ou vai aprender com transmissão oral. Então assim, o que eu recomendo sempre são os dois clássicos. Os três, na verdade, né? Tao Te Ching,
qualquer versão e da tradução mais próxima do chinês para português, sem passar por Deixa eu ver se o muitas meu tá aqui. intermédios. Eu tenho uma versão que eu gosto muito, até que com certeza ela. Não, eu acho que ela tá literalmente na minha cabeceira no outro quarto, mas. Bom, eu também tenho a minha aqui que está lá na cabeceira, É, então tá literalmente. lá, não tá aqui, Está gente. no Inclusive o criado meu mudo. ele era vermelho na lateral e como pega sol na minha bancada, ele tá meio rosa já. Ele tá, perdeu até a Se cor um bobear, pouco. deve ser o mesmo meu. É, então, na verdade, o Tautequim que eu mais gosto, eu tenho mais de uma versão, só que eu tenho os que estão no consultório. É, eu Uhum. gosto de uma versão que ela é comentada, que ela é, eu não sei, é Do do mestre Gu. Solala, não, é do Solala Tauler, que assim, eu acho que para quem está começando, porque eu uso muito o Tautequim para montar a aula. Ótimo. A Tatá falou assim, ó, faça uma live inteira sobre o assunto troca de energia no sexo, por favor, porque tem Podemos muitas fazer, camadas. sem problema. Podemos muito, né? E é necessário mesmo, nesse mundo que a gente está vivendo é necessário mesmo. Vamos fazer, tá? Porque Quando agora o você Terry quiser. já era, gente, eu vou ter que convidar ele toda hora para fazer live. Com Mas prazer, Fer. Com essa você eu faço versão, de boa. Se você tem ah, cabeça então boa, tem vamos. coração bom, é só chamar. Então, só vamos, né? É, essa versão do Tao Te King, ela é comentada. Então, o que que ele fez? É lógico que ele perde um pouco, tá? Quando você vê as versões que são traduzidas originais. Por exemplo, a Elizabeth Rochat tem muita tradução do chinês pro Sim, francês, né? É muito diferente. Mas para quem está começando, para ficar uma coisa menos densa, ele tem a explicação do poema, né? Que o Tao Te Ching são poemas, tá, gente? Não é sim. historinha, não é romance, são poemas. E ele explica o poema e depois ele dá uma sugestão de meditação, de exercício para cada um dos poemas. Então eu achei ele para quem está começando, né? Como eu uso ele muito para montar, é simples. Porque tem 500 versões, né, amigo? Se você for Sim. ver, né? Fica um. Ó, cria um Uma quadro só vez de por vocês, mês, ó. Já estão nos querendo, amigo. podemos criar. Tamo junto. Podemos fazer. Se vocês quiserem, estou à disposição. O Tao Te Ching, eu pego com meus alunos um texto por mês do Tao Te Ching. Aí a gente faz a leitura básica, que é o poema, né? Que são poemas. Depois a gente descriptografa, que eu explico a parte interna de como movimenta os elementos ali dentro. E depois eu faço a mesma coisa que você faz. A gente cria uma prática ali dentro para a pessoa executar com o Ticum. É perfeito. O Tao Te Ching é a base, que você faz é perfeito. Viu? Se as pessoas entenderem um pouquinho do Tao Te Ching, vão entender um pouquinho de como funcionam os elementos. Vão entender um pouquinho de como funcionam as emoções. E vão ter basicamente uma filosofia de vida por trás. É Não, perfeito. e o Tao Te Ching, eu falo Tao Te Ching porque o meu vem escrito Tao Te Ching, tá, gente? Mas Tao Te Ching e Tao Te Ching, tudo é a mesma coisa, tá? Mesma É o coisa. mesmo livro, a gente não tá errando, não. Eu acho legal porque ele tem umas coisas. É um livro tão antigo e tão atual, né? Porque ele fala ali, né, que tem um. Eu não sei os capítulos de cor, né? Provavelmente você Não, nem deve deve, né? saber, Pelo amor de né? Deus. Não, se Não, alguém eu decorar não aquilo ali sei. para poder saber o capítulo, Cara, a Elizabeth, tem que ela fala no sentir. meio das aulas dela assim, não, gente, isso aqui tá no capítulo 36, assim, tipo, é muito surreal, você fica olhando pra cara dela e fala, meu, né, Né? eu não tenho, eu não tenho isso, Não, eu gosto muito da mas versão assim, você lê tudo. eu vou Sente no teu escrever aqui, corpo e gente, explica. eu vou escrever aqui o nome da versão do meu aqui, opa, tal, você não tá entendendo a minha coordenação nesse momento. Ó, gente, tá difícil de digitar aqui, nossa, escrevi errado ainda por cima, acho que tá certo agora. Né? Muito bem. É, Sim, até esqueci o que eu estava, mas ele fala, não, tá falando assim que ele é muito atual, porque ele fala, né, que o sábio ele não está atrás de fama, né? Por exemplo, um dos capítulos traduzindo para o sim. nosso português aqui é isso, né? Não tá querendo ser reconhecido como o salvador de ninguém. Né? Daí depois tem outros que falam, né, que o sábio não usa armas, né? Então você vai Não vendo aquilo precisa. ali, eu tenho uma sensação quando eu leio os capítulos assim, que eu falo, cara, a gente tá muito errado. O ser humano pegou a via oposta, cara. A galera tá pegando a escada rolante pra descer, não tá pegando pra subir. Porque tem Não, tá pegando pra vários subir, capítulos Fer. assim. Tá pegando, tá pegando. É que o Dharma se degenera. É que é mais ou menos assim. Quando os planetas surgem, as pessoas surgem, tudo vem do sutil por dentro, tudo vem da fonte. Então, ou seja, tudo já é iluminado. Sócrates explicou isso lá atrás através de Platão. Ele falou que a gente não aprende nada, só recorda o que esqueceu. É basicamente isso. A gente não vai aprender nada, vai recordar o que Ah, esqueceu. eu gosto A dessa gente só se frase, é torna, muito boa. eu adoro, a gente só se torna ignorante de quem a gente é. Porque se tudo vem da fonte, tudo já é iluminado. O que acontece no universo é que quando a gente se afasta do centro, e no nosso corpo, na medicina chinesa, no taoísmo, é o Shen, né? É a energia do coração, Uhum. do fogo celestial. Quando a gente se afasta do centro,
Estrela de Davi, estrela de 6 pontos, é o centro. É a unificação de céu e terra, é o coração, literalmente. Tanto é que Uhum, se a gente olhar para o céu, hermética básica, né? Hermetismo básico. O nosso Sol é branco, é uma estrela branca, certo? A refração aqui uhum. na Terra dá energia amarela, mas ele é branco no espaço. O nosso coração, se tirar o sangue, é branco. Ele é espiralado. Se você abrir o coração, ele é espiral. Então, quando a gente fala isso no taoísmo, a gente tem que entrar no Shen, que é o imperador na medicina chinesa. O Shen, o coração é o imperador. O general é o fígado. Então, a gente tem os generais, os negocinhos ali. O nosso coração é o imperador, é onde tem o trono, que na Umbanda eles chamam de Xangô. Xangô é Arcanjo Miguel. Então, quando a gente fala do imperador, que é o Shen, que é o espírito, é o Arcanjo Miguel, é Xangô, não é o que o pessoal quiser dar. Que é basicamente a energia do logo solar, que para alguns no hermetismo e dentro da parte ocultista é Sanat Kumara, que é basicamente Kumara, que significa eterno jovem, que vem da fonte. Então, quando a gente pega para rastrear isso lá atrás, nas origens, são os 8 imortais, os Xians dentro do taoísmo. Uhum. Todo Xian é um imortal, que mora dentro do coração. Então, quando a gente tira os 7 véus da ilusão, os véus de Maia que o Buda falava, quando a gente tira as 7 perturbações emocionais que você ensina sempre, pessoal, quando a gente tira as 7 perturbações emocionais, a gente reconhece a verdade. A verdade é sempre justa. Então, a gente senta no próprio coração. É É bonito basicamente o demais. alicerce do taoísmo. Ou seja, todo mundo, como diz um amigo meu, eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Tá dentro de É o você. famoso namastê, né? É. Deixa só eu pegar o outro livro. Ó, estão me perguntando do Reiki aqui, ó. Eu vou deixar você responder essa Tá, enquanto eu pego o livro aqui embaixo. por favor. Qual é a visão de vocês sobre o Reiki? Pode ajudar na MTC? Tem alguma ligação com o taoísmo? Só vou me abaixar, mas vai respondendo aí. Tá bom, Fê. Vou me atrever aqui então, tá? Isso não é uma crítica, mas infelizmente o reiki que foi ensinado dentro do taoísmo, a gente tem uma técnica, chama o Aikili Alpha, tem outra técnica chama Tao Chi, que a gente aprende a emitir energia. São técnicas. Para que você desenvolva uma técnica, você tem um fundamento, e esse fundamento você tem que aplicar ele dentro do seu corpo e realizar ele. Ou seja, quando a gente fala de emitir energia, não pode ser uma coisa que eu estou imaginando algo. Tem que ser uma coisa plausível, que você interfira no ti da pessoa que está ali. Ou seja, se você não conseguiu, pelo menos, equilibrar os seus inferninhos, os seus distúrbios emocionais, a energia que você vai estar passando é como se o nosso corpo fosse um tubo de cobre. Então vai passar uma eletricidade ali através do seu corpo, que vem do seu corpo mesmo, do seu yin ancestral, do seu rim, e que pode vir, se você tiver desenvolvido essa faculdade, de uma contraparte dimensional em que você absorve isso de outros corpos, de outras dimensões. Entra aí. Quando a gente fala do reiki, ki ou Chi, ou Prana, que é do Reiki, né? O Ki, aí que está ali, Uhum, é a energia vital, é a mesma coisa do Chi na China. Só que isso daí vem do Japão. Então é Ki lá, não é Chi. É a mesma uhum. coisa. Então lá você está fazendo o quê? Conduzir a energia vital, que é o Qigong. Qual é o problema hoje em dia? Se eu gritar aqui na janela do apartamento que eu moro, tem algum reikiano aí na rua? Cada esquina tem um reikiano, uma padaria, um posto de gasolina e uma farmácia. Então hoje em dia está assim. As pessoas fazem um curso de final de semana e saem metendo a mão em todo mundo. Se você está com o seu tubo de cobre todo sujo, e você vai pôr a mão na mão de alguém, você vai mexer no corpo de uma pessoa, é via de mão dupla. Se o seu Wei Qi, que é a camada que protege o nosso corpo, ela não estiver bem equilibrada, e der match, né, na tua Uhum. emoção, da pessoa que já está sofrendo, menos com menos não vai dar mais. Vai dar menos. Então a energia do seu rim vai ser drenada. O problema do pessoal que mexe com reiki hoje em dia, que a maior parte não sabe a pronúncia correta dos símbolos, então o pessoal fala até hoje Shokurei, e a gente Ih, sabe claramente que é chokurei, que tem que vir da palavra de japonês, e a vibração da palavra interfere na ação, porque a vibração altera a molécula. Isso é física. Então, se eu já estou tem vibrando errado a sons de palavra, cura, né? Que a vibração sons da de cura, 6 sons de laringe, ela cura. tem que estar correta, né? Sim, sim, perfeito. Sons de cura da medicina chinesa, 6 sons de cura, que é o básico de cada órgão. Então, quando a Uhum. pessoa vai aplicar um reiki, a maior parte não sabe o símbolo, quer dizer, não consegue ter a visão mental do que tem que ser aplicado. E não sabe verbalizar e não sabe para que serve. Ou seja, está dando um passe, e aí é o que eu brinco com meus alunos, inclusive nas casas de caridade que eu ajudo, que eu falo que se torna psicólogo de pobre. Não que a pessoa é pobre, mas que a pessoa não é psicólogo, não estudou o que está fazendo, mas escutou um vídeo no YouTube que era assim. Aí vira o psicólogo de pobre. A É. pessoa se torna um coach, influencer de tudo quanto é coisa que sem fundamento. Isso vai arrebentar a vida de alguém. Então, E aí assim, o problema existe, né? energético Existe a nisso técnica, é o Dharma. ela funciona quando bem Sim, aplicada, quando bem estudada, mas exato. tem que ter o fundamento correto, né? Eu fiz curso há muitos anos atrás, tá, de cura prânica, que no final das Sim. contas tá todo mundo no mesmo esquema. Só que eu tava numa época, isso tem mais de 20 anos, que Também com fiz, Fê. certeza o meu inferninho não tava bom, não, amiga. Aí eu resolvi que eu ia fazer cura prânica em todo mundo.
até que eu não conseguia sair da cama mais. Pois é. Não, é porque você, gente, o mundo ele pode estar cheio de boa intenção, mas quando você fala em aplicar técnicas, você não precisa ter só boa intenção, você tem que ter conhecimento, Sim, né? e Você tem limpar que seu corpo, ter, tem que ter um sistema limpar de seu energia. corpo. Quando eu Não, fui eu fui aprender fazer isso, cura era prânica chato. no pai de uma amiga que estava sofrendo, né, com câncer, fazendo químio, e eu fazendo. Imagina você pegar essa energia num inferninho interno que chamava Fernanda na época. Então, assim, Pois, nossa senhora, aí foi quando eu decidi que, cara, esse não é o caminho para mim, pelo menos não nesse momento, porque eu não consigo estar 100% para poder atender. É uma energia muito sutil, né, meu amigo? Então, né, é o que eu exato, falo. Se você consegue manipular a energia do outro olhando para o outro de cima para baixo, você imagina você impondo mão, né, exato. literalmente nessa intenção, né? Ó, vou mostrar o outro livro que o professor falou, que é esse aqui, ó. É um deles, Isso, né? Que é maravilhoso, o maravilhoso. Princípio de Medicina Interna do Imperador Amarelo. Eu criei um quadro que chama Pílulas Clássicas, né, chinesa, Sim, muito bom. que eu não consegui sair do terceiro capítulo até agora. Já É um tentei livro. fazer isso, Fê. Então, eu não sei o que eu tenho na minha cabeça, amiga. Esse livro aqui, Não, mas continua, insiste que é bom demais. Não, porque, senhor, eu vou até a parte onde termina o texto de fato. Ele tem 829 páginas e a minha última pílula, eu vou falar para vocês, precisam irem junto, porque eu não sou obrigada. Eu tô na página 48. Então, Pois daqui é. 800. E pior que assim, eu leio, como é que é feito, né? Que são feitas as pílulas. Eu pego frases curtas, para colocar em vídeos curtos, que são pílulas, né? E explico. Então, assim, Bom demais. 848 páginas. O capítulo 4, é o 5 ou 4, sei lá, não, 4 que eu tô, eu dei uma bugada, que eu falei, cara, ele inteiro é importante, eu não consigo fazer uma pílula disso. E ele é dividido em dois livros, tá, gente? Que é o Suen e o Ling Shu. Então, assim, ele é Pois é. enorme. Então, assim, tenham Maravilhoso. fé, se vocês tiverem paciência, depois, quando eu tiver com meus 90 anos, eu devo estar terminando esse daqui, É bom que a gente tem né? assunto pro resto da vida. Exatamente. Quando você chegar no final, você vai ler o primeiro parágrafo de um jeito diferente, então começa tudo de novo, né? E assim Pois que é, é. todas as vezes que eu li mudou. Não teve uma vez que eu Então, li né? e E reli que assim, e o mudava Tao Te tudo. Ching também, a mesma coisa. Mesma Tanto coisa. que assim, a primeira vez que eu li o Tao Te Ching na minha vida, eu fui lendo igual o livro normal, né? Passo por passo, né? Capítulo por capítulo. Aí daí ele vai lá, chega num capítulo que parece que ele fala assim, tá vendo? Isso é pra você. Eu tenho essa sensação, Tao Te Ching. Sim, Entendeu? perfeito. Ele fala pra você, ele aponta o dedo na tua cara. Aí você fecha o livro na sua humildade, bota ele de lado, eu preciso digerir. Aí Sim. quando você pega ele de novo, você volta duas casas, porque para chegar naquele passo, teve outros 30 atrás que você precisa ler de novo. Então assim, ele não termina. Então Nunca é sem ele não fim. É termina, pro resto da né? vida. Bom, Então se para mim ele é Confúcio, no assim. ato da morte, falou que queria ter mais 80 anos para aprender alguma coisa, não sou eu que vou falar alguma outra coisa, né? Então, tem os analectos também, gente, para quem quiser pirar o cabeção de Confúcio, que é Sim, maravilhoso também, perfeito. né? Tem Perfeito. vários. Confúcio. Né? Amo Confúcio. E esse final de semana eu tive no Templo Zulai, em Cotia, Ótimo. Maravilhoso. e lá tem uma biblioteca, uma loja, né? Nossa, eu voltei com 500 livretos sobre budismo e tô surtando em todos eles agora. Muito Então, bom. gente, mas quem quer começar, eu recomendo o Tao Te Ching explicado para vocês irem digerindo aos poucos e depois entrar no Imperador Amarelo, porque ele é bem metafórico. Bem, então assim, eu acho Muito bom. que tem uma versão disso aqui que é um gibizinho, né? Eu particularmente Tem, não tem, tem. gosto dele, Não, né? Eu não gosto dele. Eu tá vendo? prefiro. Esse aqui é de gestão lenta, mas eu prefiro ele. Funciona, funciona, funciona. Funciona, Esse funciona. né? E conta pra gente poder deixar o povo sextar, né? Porque eu quero continuar conversando, mas vai ficar tarde. Fique à vontade. Como que as pessoas te acham? Como que as pessoas fazem esse estudo de Tao Te Ching com você? Como é que procuram suas aulas, seus cursos? Deixa aí o seu contato e conta um pouquinho pra gente do Bom, Fer, quais cursos estão aí. não sou tão arrojado quanto você, não tenho essa publicidade toda não, mas eu tenho um site que chama www.praticasinternas.com.br, tenho meu Instagram, redes sociais, @trfabres, e normalmente por ali vocês conseguem me achar bem fácil. Eu tenho uma quantidade limite de alunos, que o meu foco não é ensinar a quantidade de pessoas, então eu tenho um limite que eu ensino, porque eu ensino literalmente dedicado. Então, o pessoal que quer aprender essa parte interna vai ter que ter um pouquinho de disciplina. Tanto é que muita gente acaba desistindo no começo. Eu não estou falando que é muito difícil, não é, é simples demais, mas precisa de um pouquinho de disciplina. E, infelizmente, se não tiver o mínimo de disciplina, não consegue fazer prática interna. Então, o grupo que eu criei, que eu desenvolvo, eu chamo de práticas internas espirituais para não dar o nome de Neidan. Porque eu tento tirar um pouquinho as palavras do chinês e colocar mais a palavra aqui.
Pra gente que está aqui Uhum. falando literalmente português, né? Então, eu tirei um pouquinho Neidan. O que eu ensino é Neidan, Qigong. É basicamente isso, alquimia interna taoísta. Então, tem um grupo que eu dou de quinta-feira à noite, um de sábado à tarde. Vocês podem olhar lá no site, tem todas as explicações. É de alquimia interna taoísta. Parte das aulas é 1 hora e meia por semana, toda semana, eu estudo aula há muitos anos. Então, é um grupinho mais fechadinho, que vai aprender prática, técnica e filosofia. Só que basicamente focado em Qigong e Neidan. Então, são fórmulas, assim como a gente tem na yoga, com parte iniciática. A parte iniciática não é online. Daí eu nunca vou fazer. Desculpa, mas muita gente me pede. Eu me ofereceram mundos e fundos, literalmente, financeiramente também. Já era para mim estar multimilionário se eu quisesse sacanear as pessoas, para vender cursinho gravado da iniciação de alquimia interna taoísta. Isso não Uhum. acontece. Então, as pessoas que entrarem para o grupo têm que ter essa paciência de desenvolver primeiro e mostrando o desenvolvimento. Não tem passar de faixa, não tem certificado que eu vou assinar o meu nome embaixo que a pessoa fez aquilo ali. Se não demonstrar, não passa para frente. Então, a única parte chata disso, em relação. Vocês podem procurar com vários outros professores, se precisarem de referência de outros professores, eu passo. Não puxe sardinha para mim. Todos os alunos meus falam, não gosto do teu jeito. Eu falo, então tá, então vai para outro. Sem problema nenhum. Eu falo mesmo, Fer, te Beleza. juro por Deus. Vai. Não, vai, porque de repente o meu jeito para a pessoa não é bom. Mas o Sim. que ela quer aprender é bom. Então, se tem outro professor que tem um jeito melhor que o meu, vai atrás de alguém que tem. Porque cada um tem uma personalidade, né? Então, Uhum. normalmente eu passo. O que eu ensino é Neidan. Então, vai ter que praticar um pouquinho fisicamente, vai ter que entender um pouquinho da filosofia. Depois começam as partes iniciais, que são formas de transmissão oral, que não vão estar escritas. Aí eu tenho retiros que eu monto de 2 em 2 meses, ou 3 em 3, que eu reúno o pessoal, normalmente em capitais, ou aqui na cidade que eu moro, em algum canto eu vou. E aí eu passo ali a parte iniciática, que não tem nada de místico. Então, o pessoal que está achando que parte iniciática é incorporar um espírito ali para falar alguma coisa mágica, esquece. É uma transmissão de uma fórmula a mais. Se você já conseguiu realizar aquela fórmula, você tem capacidade de realizar a próxima. Gente, Então, a gente vai passando iniciação é isso. só uma expansão de consciência, tá? Não tem É só. nada, não vai descer um ET de lugar, né? Quando você Não fala precisa. práticas iniciáticas, o povo, sei lá o que o povo pensa, né? Que vai ter Dá uma surtada. não é nada disso, tá, gente? Iniciação é Não. só uma expansão de consciência mesmo, é você sabendo mais sobre você mesmo e tá tudo certo, Lembrando né? que no taoísmo e no budismo, em qualquer tradição oriental séria, a incorporação é uma coisa muito natural. Então, Sim. você trazer um espírito aqui para o corpo, isso é uma coisa para a gente muito natural. Depois de alguns anos de desenvolvimento, não tem essa versão que a gente tem aqui no Brasil, de que você nasce médium e não se torna médium, não existe isso. Médium significa intermediário, que vem do latim. Você intermediar alguma coisa define você ter competência para intermediar. Então, no É. taoísmo, a gente fala de abertura de canal. Se seus canais vão abrindo, você vai tendo contato com outras realidades. Isso não é espírito místico, não tem nada. Tem a Né, ver e com a em abertura dos filosofia, seus inclusive, canais. fala, né, que todo ser humano é médium, né? Desde, Todos, porque todos aliás, intermediam alguma coisa. no Tao Te Ching, no Tao Te Ching, agora eu não sei se é no Tao Te Ching ou se é nos Analectos, não, foi nos Analectos, e fala assim, todo mundo pode ser mestre, você pode ser mestre de coisa boa ou de coisa ruim, Perfeito. Olha que lindo isso. No né? É panteão lindo. taoísta, você tem desde assassino, ladrão, trans, prostituta, erudito, músico, filósofo, todas as pessoas que nascem nessa encarnação, por mais que tenham passado por uma situação muito complexa, todos têm direito de se iluminar. Um dos maiores mestres de cura taoísta do panteão dos imortais dos Xians era o que a gente entende como trans hoje. Um dos maiores mestres de cura também foi um cara que foi assassino e ladrão. Eles conseguiram se iluminar na mesma vida. Uma mestra que eu conheci há 15 anos atrás, com 45 anos ela foi para lá praticar as coisas, ela voltou com 50 e poucos, num nível absurdo. E tinha sofrido coisa pra caramba. Então não existe isso de a gente nascer sofrendo e a gente tem que morrer sofrendo. Não tem síndrome de Gabriela no taoísmo nem em oriental, né? Nasci assim, eu cresci assim, não, não existe isso, né? Não tem, Então, não tem. eu vou encerrar com uma frase que eu tenho o hábito de falar nos meus cursos, é que assim, no taoísmo, né, eu vou colocar nas práticas orientais como um todo, não, a gente não fala em doença, a gente fala em desequilíbrio, então não tem CID, não tem um cadastro de como aquilo ali aconteceu. Hoje eu recebi uma pergunta que uma pessoa falou assim que ela escutou numa aula de um professor que 95%, não, que dos desequilíbrios possíveis no ser humano, 95% é genética, 2,5% é alimentação e outro 2,5% é alguma outra coisa. Eu falei, cara, não se apega a número. O ser Jesus. humano ele é tão individual, ele tem a trajetória dele tão individual.
É o que você falou, uma pessoa de 45 anos vai lá buscar o seu autoconhecimento e volta iluminada, volta num nível absurdo. É vontade interna, né? Aliás, os livros de MTC clássica falam da vontade, falam do propósito. É o 101 Conceitos Chaves da Elizabeth Rochat, fala muito desses conceitos, explicando cada um deles, né? Então eu falo para as pessoas que quem quer seguir medicina oriental, ou filosofia oriental, que para mim está tudo ligado, uma não se dissolve, né? Não se separa da outra, entendam que a gente não está aqui para curar uma doença que tenha CID. Porque não existe. O que existe para a filosofia oriental é desequilíbrio. Portanto, tudo aquilo que é desequilíbrio pode se reequilibrar. Depende de quem? De você, criatura. Né? Então, assim, Fernanda, eu não conheço nada disso. Procura o Terry, procura a Fernanda, procura alguém que Por te favor. instrua como que é feito. E a partir daí, você tendo conhecimento, você pode praticar desde a autocura, quando você aprende, né, o próprio caminho, ou ser guiado. A gente dá a mãozinha para vocês e ajuda vocês a caminhar. Mas Exato. ainda assim, a responsabilidade do reequilíbrio é de cada um de vocês. Feli, por Certo? favor, como eu vou salvar o vídeo aqui também, passar para meus alunos, como é que o pessoal te acha quando precisar de ajuda? Vamos lá, eu estou como facilitando a acupuntura em todas as plataformas, não tô brincando. Todo Todas mundo as te conhece, plataformas mas de se tiver stream, alguém não. que não te conhece ainda, precisa de conhecer. Vamos lá, aqui no Instagram estou como facilitando a acupuntura, eu tenho um canal no YouTube também como facilitando a acupuntura, e eu tenho o site facilitandaacupuntura.com.br. Então, vocês me acham nesses canais. Aqui no meu Instagram tem o meu contato do consultório também, né? Então, eu tô facinho de achar. Mas agora eu já estou pensando em outros projetos, até agora estou querendo te chamar assim. A Pode gente tem chamar, uma Fer. frequência de Tô encontro aqui, aberto. porque eu vou falar para você de coração, amigo. O meu sonho nos últimos 2 anos, mais ou menos, aliás, até mais do que isso, porque eu comecei com as leiturinhas de Elizabeth Rochat, né? Eu tenho um sonho muito grande da minha vida de fazer com que a medicina chinesa volte a ser a medicina chinesa. Uh, Pelo menos De tem alguém verdade assim eu aqui tenho. ainda, graças a Deus. Não que eu não use o recurso de dar uma dica para aliviar uma dor de cabeça, dar uma dica para Claro, aliviar uma fascite plantar. Cara, também precisa disso. Também é um trabalho fraterno você tentar ajudar alguém que está com dor, né? Só que quando a gente fala em ser terapeuta, o terapeuta ele precisa ter a formação clássica, ele precisa ter a filosofia. Um terapeuta sem filosofia é só alguém indicando para você tomar uma Neosaldina sem saber o efeito colateral perfeito, dela. Então, assim, perfeito. e quando eu encontrei você, eu falei, cara, eu tenho uma pessoa acessível que tem os textos mais lindos do planeta, e foi você que puxou a conversa comigo, né? Porque até então eu curti e Foi, comentava os seus textos, mas eu ficava assim, nunca foi. vai querer falar comigo, porque Não, eu pelo fico dando contrário. dica de, né, medicina chinesa aqui, e aí você me mandou a mensagem, eu chorei naquele dia, te juro. Quando Não, eu que vi a sua isso. mensagem, eu falei, cara, o Terry tá falando comigo desse jeito, esse fã mesmo, sabe? Então E o é inverso é muito. recíproco. Foi a mesma coisa. Os dois Eu ficam vou assim, falar né? com a Fer, eu vou falar com a Fernanda. Os Aonde dois que eu vou falar com a Fernanda? agitadinhos, né? Cada um de um Sim, lado, sempre. assim. E eu tenho muito disso. E eu acho que a minha conclusão é que não existe como fazer a medicina chinesa voltar a ser a medicina chinesa se o clássico for perdido. Então, tendo você junto comigo que sabe tanto de clássico, eu me sinto mais seguro. Então, se a gente Se puder eu puder caminhar ajudar, junto, eu vou ficar muito com feliz certeza. mesmo, de verdade. Feliz fico eu, Fer, porque eu não tenho, assim, é o que eu te falei, o meu mundo ele é muito pequeno perto das pessoas em relação ao que eu consigo ensinar. Eu falo, eu não vou pegar 500 ou 1.000 ou 2, 10 mil alunos para mim que eu não vou conseguir dar atenção. Porque eu tenho que Uhum, corrigir postura, tenho que mexer na pessoa, tenho que fazer um monte de coisa. Então existe um limite que não tem a ver com ganho de dinheiro, tem a ver com respeito às pessoas. Então se a gente puder fazer isso junto alguma coisa, eu que agradeço, na verdade, porque a gente consegue movimentar coisas que sempre foi. A gente tem isso no sangue. Não tá no é, sangue. A gente vai falar disso em qualquer lugar que tá. Eu falo que não depende de você decorar a página de livro, tem que estar em você. Isso daí você faz em exato. qualquer lugar. Você pode estar tomando um vinho com uma pessoa numa pizzaria. Você vai falar disso e vai sair de você e vai sair com amor. Se isso sai dessa Ah, forma, a gente consegue ajudar as pessoas. Eu sei que de você sai. Então, assim, já tive muito convite de muita gente. Eu já falei, se eu quiser ter ganhado muita fama com isso, já poderia ter feito. Não tem a ver com isso. O Laodiceia nunca explicou teve, isso no né? Tao Te Ching. Quem É, fica muito tempo na ponta do pé, uma hora cai. Ficar é, na ponta do pé é justamente ficar em exatamente. cima do próprio coração, né? Então você está pisando no próprio Exatamente. coração. Tem muita gente que me pergunta, professora, como é que você fez para poder ter sucesso? Eu falei, não procurando por ele. Pois é, Porque eu nunca dei bola para isso, essa é a grande verdade. Meu só usa o amigo, que você muito sabe. obrigada de Eu que agradeço, coração. Fer.
Amo você mesmo, assim, desde o primeiro Igualmente. texto, antes E é a primeira vez, tá, gente, que a gente conversa de vídeo, falando assim, a gente sempre Pois é. conversa por áudio de WhatsApp ou pelo WhatsApp, mas é a primeira vez que tá aqui na frente de todo mundo, pra vocês verem que amor é isso, né? Que essa é E a sem ensaio. pureza do coração, né? E E sem sem ensaio. Só ensaio. passamos A uma gente não mensaginha, combinou vamos lá nada, vamos conversar? entrar, é Vamos. basicamente isso aqui, tá, vamos. Não saiu Vamos que nada vamos. de acordo com aquilo que eu também falei, tá tudo certo e foi muito mais maravilhoso. Perfeito. Amigo, deixa seu beijo para as pessoas. Eu agradeço, pessoal, vocês que estiveram aqui. Beijo e deixa a última palavra para o meu amigo. Fer, agradeço muito, pessoal. Agradeço o presente de vocês. Essa live vai ficar gravada. Quem precisar da Fer, procure. Ela tem muito entendimento, tem um puta de um bom coração. Quem me conhece pessoalmente, ou os meus alunos que estão escutando isso daqui, sabe que dificilmente eu puxo a sardinha para alguém. Não é meu perfil. Mas realmente ela entende do que ela está falando. É uma das poucas pessoas hoje que eu consigo acompanhar um material e falar: a pessoa não está falando merda, olha que maravilha. Então, assim, eu agradeço, Fer, você, na verdade, por sustentar o que é a medicina tradicional chinesa como tradicional, com o T ainda ali dentro, entendeu? Sem ter Uhum. outras siglas no meio para criar uma coisa mística em que isso seja vendido. E nem nada Então, novo, porque é o que a gente fala, né? A gente só tá é sempre passando aquilo novo. que sempre existiu, né? Sim, é sempre o que existiu, mas é sempre novo através de quem transmite. Então, através Exato. de você, a transmissão da medicina chinesa, ela está sendo nova para muita gente. E isso daí tem muito Obrigada, meu valor hoje em amigo. dia. Se a gente não conseguir traduzir isso, se a gente for um chinês aqui no Brasil, você sabe que as pessoas vão chorar na maca e vão ficar ali jogadas. Então, Sim. uma coisa que a gente vê na China, no Japão hoje em dia, quando a gente vai atender as pessoas, é que o carisma que a gente tem aqui, muitas vezes não vai ter fora. Então, você dá uma agulhada na pessoa só para causar uma inflamação e mexer no meridiano é uma coisa. Você lidar com a emoção da pessoa é outra. Então, tem muita gente que é espetador de agulha, não trabalha medicina chinesa. Medicina chinesa não é só acupuntura. A acupuntura está dentro da medicina chinesa. O que você faz, Pedro, é medicina chinesa. A Ô, maior parte do amigo. pessoal hoje é espetador de agulha. É lançador de dardo no corpo da pessoa. Isso daí, infelizmente, é triste. Então, Não te fala senão agradeço que eu por choro de sustentar isso. verdade. Não, mas é o fato, Fer, porque está acabando Obrigada, amigo isso. de coração. Muito Se você obrigada. também conhece pessoas tanto quanto conheço, eu conheci pessoas que são muito famosas hoje na medicina chinesa, estão aí com 2, 3 milhões de seguidores, e quando eu conversei com essas pessoas, literalmente, literalmente estavam chorando um monte de coisa. Mas assim que conseguiram se promover, hoje vende produto à torta e direita e não atende mais pessoas. Então, assim, se tornaram vendedores de medicina chinesa. Acabou o coração da pessoa em relação àquilo que amava. Se você não ama o que faz, e é só um serviço, uma hora enjoa. Eu não quero enjoar do que eu faço, eu tenho certeza que você também não quer, Fer. Não, Então vamos tentar manter isso daí para levar realmente é coisa boa para as isso. pessoas, né? Obrigada, amigo, de todo meu coração. Obrigada a Eu todo mundo agradeço, que Fer. ficou com a gente até o final. E a gente volta. Deixamos Quando prometidos quiser, aqui, a gente volta em algum momento. se Deus quiser. Beijo, meu Fica amigo. bem, Fer. Beijão. Fica bem. Até a Boa sexta, próxima. bom final de semana para todos. Obrigada. Tchau, 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 gente. tchau.